Bom, o Reset Podcast é uma conversa onde a gente vai falar de vários temas para ajudar as pessoas a apertar o botão reset da vida. Então, o que tiver acontecendo de ruim, para ser mudado, precisa de novos hábitos, novos conceitos, uma nova visão da vida. Então, a gente vai trazer aqui conversas que vão abrir a cabeça das pessoas para esses hábitos novos e um jeito novo de encarar a vida, que permita colocar a vida num trilho diferente que leve para um caminho mais feliz no futuro, né? O meu nome é Renato, eu sou programador, desenvolvedor de software, e eu vou conversar aqui com o Gabriel Belisário. Gabriel, você se apresenta rapidinho. Eu sou Gabriel Franco, tenho formação nas artes marciais e formação também como profissional de educação física. Eu acredito que essas conversas elas serão muito construtivas para a gente fugir daquela ideia dessa motivação barata que é vendida aí para algo mais concreto, né? Então, todas as vezes que nós discutimos construção humana, a gente discute coisas que devem ser realmente reais, né? E vivemos num mundo de irrealidades. E dentro disso aí a gente vai conseguir realmente conversar muito e construir muitas coisas. Esse podcast ele vem para resetar mesmo, de maneira real. Belisário. Olá, eu sou o Belisário, eu sou o, o mais velho aqui e eu conheço o mundo antes do Reset. Então, a minha ideia, a gente vai conversar muito sobre uma coisa que eu trabalho há mais de 40 anos, que é a TDAH. Eu faço parte de um grupo de profissionais que introduziu no Brasil uma discussão importante sobre TDAH, que não existia. E hoje em dia eu trabalho com isso. E eu vi nos últimos anos, graças a essa realidade digital, que é o mundo do Renato, aí, ter aumentado a preponderância dela no mundo, em detrimento da área do Gabriel, que são as artes marciais. A gente viu uma grande mudança e aí eu já tenho um canal no YouTube e agora tenho mais esse espaço aqui para a gente discutir muito sobre como organizar as coisas. E aí eu vou começar já falando uma coisa interessante sobre o título do nosso podcast, Reset. É uma palavra que vocês todos adoram. Eu tenho pavor. Porque um dia uma jovem chegou no meu consultório e ela tinha ficado internada uma semana por uma intoxicação por medicamentos. E aí aí eu perguntei para ela, mas o que aconteceu? Eu falei assim, nossa, eu estava exausta. Eu tentei dar um reset. Que isso. E por sorte não deu um reset completo, o computador voltou. Mas essa menina me falando isso, uma menina inteligentíssima, o que me chamou a atenção foi o tanto que a máquina virou um meme das pessoas e as pessoas o meme da máquina, né? E a gente não é máquina, e por mais que a gente viva na máquina e a máquina esteja nos alterando biologicamente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, corrigindo também um pouco aí, só pôr numa linha mais... Felicidade não existe. O que a gente vai propor aqui é bem-estar e qualidade de vida. Porque felicidade é uma coisa que se vende. Mas primeiro que ela talvez não exista, não sei, é uma discussão filosófica que não vou entrar aqui hoje, mas eu não posso propor isso. Eu não posso propor felicidade porque eu tenho muito vago, mas a gente pode propor uma qualidade de vida muito melhor e te ajudar a viver melhor. Sem E dúvida. essa é a ideia do Reset. Isso. Exatamente nossas expertises aqui, ou o que a gente viveu na vida e tal. É isso aí. E o TDAH vai ser um ponto importante da gente falar. Eles aqui me anunciaram hoje, aqui no primeiro podcast, que nós somos 3 TDAHs. Eu falei assim, eu normalmente não falo isso não. E aí eu vou contar a história. Eu sou um psiquiatra, né, formado no século passado. Isso traz algumas diferenças. E eu introduzi essa discussão de TDAH na Associação Brasileira de Psiquiatria Infantil, durante muitos anos. Participo do grupo dos 3 primeiros que fizeram isso no Brasil. E o que a gente era interessante é que no começo as pessoas viravam para mim e falavam assim, mas você tem TDAH? E eu nunca falei. Por quê? Primeiro, que é uma coisa pessoal, e naquela época a gente não trabalhava muito de passar as coisas pessoais para os pacientes. Hoje em dia isso está um pouco diferente. Mas o mais importante é que eu tinha muito medo de falar que eu era TDAH
e as mães tirarem os meninos do meu consultório porque elas tinham pavor de alguém que tem TDAH igual o filho delas. Até que um dia eu escutei uma mãe e falou assim, nossa, sabe que a coisa mais importante para mim foi o dia que eu descobri que você tinha TDAH. Eu comecei a perceber que você era muito parecido com o meu filho e eu fiquei muito feliz de saber que meu filho um dia podia ser um grande médico. Então, assim, esses são os dois lados da questão do TDAH, né? Para algumas pessoas pode ser uma coisa muito interessante. E é isso que a gente quer que as pessoas entendam, até porque hoje a quantidade de pessoas com sintomas de TDAH é muito grande. Né? Assim, e, ao mesmo tempo, tem um estigma muito grande sobre eles, que é um julgamento moral sobre uma condição humana, que é o que a gente vai conversar aqui nesses tempos. E esse julgamento moral leva essas pessoas por caminhos que não são os melhores para continuar e para ter o bem-estar na vida. E o mundo da máquina digital, né, esse mundo que a gente vai falar dele, ele leva as pessoas sempre para esse caminho. Então, administrar isso é o mais importante. Sem dúvida. Eu acho que isso tem uma coisa importante que eu acho disso que você falou, que é o fato de que o TDAH não é uma justificativa para que eu não almeje melhorar e alcançar alguma coisa que eu queira ser na vida ou queira realizar na vida, né? Eu já escutei de pessoas que têm TDAH falando, mas isso aqui eu não consigo porque eu tenho TDAH. Não, eu não consigo chegar nesse ponto porque eu tenho TDAH. Eu acho que a gente não pode se limitar por causa disso. Eu acho que tem formas de trabalhar com essa condição. Em alguns sentidos, ela pode até ser uma, entre aspas, assim, uma vantagem, né? Assim, pode se for usado com consciência, com inteligência, pode ser uma vantagem, pode ajudar em algumas coisas na vida. E as pessoas podem chegar a ser um grande médico, o que elas quiserem, ainda que elas tenham TDAH, né? A ideia do diagnóstico é exatamente para isso. Só que as pessoas entendem ele com esse julgamento moral. E aí, hoje em dia, com esse tanto de outros canais aí explicando que é TDAH de uma forma completamente preconceituosa, o que né, eles não dizem que são preconceituosos, mas a condução é preconceituosa. Quando você põe um limite, o que é o TDAH, na verdade? Né? Assim, vamos pensar, é uma característica humana que existe há 16 mil anos. Se eu trabalhar em termos de endofenótipos, os fenótipos que levam a ter TDAH, eles estão presentes na humanidade no mínimo há 16 mil anos. E eles tinham uma função diferente social e muito provavelmente evolutiva que hoje não tem. E o mais importante é que os genes são mediados pelo ambiente. O que quer dizer isso? O seu gene é mediado pelo seu ambiente no útero da mãe, ele é mediado pelo que a sua mãe viveu, pelo que a sua avó viveu e passou para a sua mãe a partir da epigenética, pelo onde você cresceu, o que você comeu, o que você viveu, o que você dormiu, aonde você estava. Então, assim, esse ambiente, ele é formador desse gene. E principalmente onde você estudou. E aonde você estava depois de 1994, que aí começa a desgraça digital. Sim. Né? Assim, e aí, a cada 5 anos, os efeitos epigenéticos são avassaladores. Assim, a geração de 2005 para cá, que a gente chama de iPhone Generation, ela é completamente diferente da geração de 1994, que é muito diferente da minha, da década de 60. Sim. Então, assim, os fatores são esses. Mas o gene que leva a isso, os fenótipos que vão levar ao TDAH, eles estão presentes na humanidade há 16 mil anos. Então, a gente tem que entender o ambiente. E, principalmente, entender o ambiente para ajudar as pessoas que têm TDAH a escaparem das armadilhas que o ambiente provoca ou que vão levá-la a isso. Sim. E como que a humanidade lidou com esses genes durante 16 mil anos para eles chegarem até hoje tão bem. Exatamente. E esses genes envolvidos nessa gênese do TDAH, né? A gente tem que ter muita atenção, porque até esses genes mais sofisticados, eles dependem demais das nossas, para se expressarem da maneira correta, né, das melhores maneiras, eles vão depender muito desse sentido de ambiente que nós temos. Mas isso é muito discutido. Será que é muito discutido? Por exemplo, o nosso padrão de escolar, ele não valoriza a ideia motora. O nosso padrão escolar, ele não valoriza uma boa alimentação. O nosso padrão escolar, ele nem começa a falar de sono. Então, como que se expressa os nossos bons genes assim? Entende? Além disso, tem um rótulo em cima do TDAH, porque a gente tem muitas dificuldades nessa tradução, né, do inglês para o português. Então, vem como se o TDAH ele é rotulado como uma doença. E não é doença. É um Aliás, essa é uma boa discussão.
Isso. Vou entrar nisso aí, porque para começar o podcast é importante discutir o que é TDAH, né? Isso. Então, vou começar pela palavra. Né? O transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Isso. Transtorno não é doença. Exatamente. Aham. Porque em inglês existem duas palavras que não existem entre nós latinos, que é disease e disorder. Aham. Disease é uma doença com causa etiológica. Uma pneumonia, Uhum. né? Um long COVID, como eu estou sofrendo. Teve um COVID que me deixou com um TDAH muito maior do que já era, entendeu? Depois um dia a gente vai discutir isso aqui. Então, isso é disease. Aí o transtorno é um gene que você já tem, um traço que você já tem, mas ele começa a te fazer sofrer. E ele vai causando prejuízo ao longo da sua vida. Ok. E aí é um transtorno. Então, é muito importante isso para as pessoas entenderem que ter algumas características não quer dizer que você tem o transtorno. Você tem que ter algumas características de sofrimento e de comprometimento das suas capacidades por causa daquilo. Aí você tem o transtorno. Isso, no português, Mas essa só uma coisa palavra... importantíssima. Porque as pessoas querem curar TDAH. E vocês vão encontrar vários sites de cura de TDAH. E livros. Muito bem. Romantizou o negócio. Aham. E não existe cura de transtorno, porque ele não é uma doença. Ok. Então, o que a gente tem é que ajudar as pessoas a viverem melhor com aquelas características que ela tem. É isso. É esse o nosso objetivo aqui. É por isso o reset. Sim. Esse tanto de preconceito que a gente Sim. carrega e de estruturas ruins para viver. Quer dizer, tem que resetar até o conceito da forma como a gente enxerga Exato, essa ideia, né? exato. As ideias que estão em torno do TDAH, como as pessoas enxergam Essa é a isso e elas base. entendem, né? Essa é a base. E essa palavra transtorno, que no português se usa como transtorno, no inglês eles usam o disorder, Exato, que é uma desordem. exato. Eu acho que a palavra transtorno, ela carrega um peso grande no português, né? Assim, tá muito... É pejorativo, né? E a pessoa tá transtornado, né? Assim, a pessoa tá fora de si, né? Aí começa. Quando começou essa discussão, né, quando as traduções chegaram aqui, eu tive uma grande discussão com isso, porque eu descobri que na vida das pessoas, transtorno ou é uma desgraça, que é uma palavra que os evangélicos nem podem falar hoje, e quando na nossa condição mineira aqui, eu perguntando para as pessoas o que era transtorno, assim, nossa, quando queima o feijão. O transtorno tem sempre esses dois contextos. Não tem o contexto original da língua onde foi criado. Mas os tradutores do DSM para o português não tinham preocupações semânticas. Eles não adequaram, eles fizeram a tradução mais rápida possível para poder. Entendi. E aí passou, ela é comprada e é vendida. E ela é boa para vender. Esse é o grande problema hoje em dia dos transtornos. Né? O transtorno depressivo, o transtorno TDAH. É o mercado de vender esse nome. Só que a gente tem que entender, porque quando eu viro para uma senhora e falo com ela, o seu filho tem TDAH, ela começa a chorar, porque ela fala que o filho dela tem uma doença. E quando você faz diagnóstico precoce, é pior ainda, porque você está diagnosticando precocemente que aquele menino tem TDAH. Então, você está diagnosticando que ele tem uma doença, e não isso que eu faço. Não é Pior assim. no sentido de quem está escutando, né? E tem esse Exato. preconceito. Né? Na verdade, o diagnóstico precoce, ele é muito melhor para o tratamento, né, Belisário? Não, sim, a grande questão é essa, porque quando a pessoa fala de doença, o que ele sai? Sai correndo. E aquele menino tão bonitinho, que é perfeito, por que ele vai ter uma doença? Não tem nada errado com ele. Até porque a mãe dele é daquele jeito, a avó dele é daquele jeito, o avô dele é daquele jeito, entendeu? Sim. Por que agora estão falando que esse menino tem essa doença? Não, ele não tem doença. Ele realmente não tem doença, gente. Ele tem um sofrimento. E um avô que tinha os genes do TDAH na década de 40, no interior de Minas, ele provavelmente foi um homem muito bem sucedido, exceto se ele fumou e bebeu. Uma criança com esses mesmos genes do avô, no século atual, ele começa a ter problema na escola, com 3 anos, porque na hora que ele vai formar o work memory, não existe natureza. Existe uma sala de aula, existe um computador, existe um quarto, um apartamento. Entendeu? Sim. Isso não forma o work memory. Memória, vamos entrar. Aí vamos lá, Gabriel. Memória de trabalho. É porque a gente. Vocês têm que me ajudar nisso, né? Porque eu trabalho o tempo todo com essas palavras e às vezes elas não são adequadas aqui. Né? É isso. Mas a gente vai conseguir contextualizar tudo isso, eu acho muito importante. Eu vejo que também, assim, como nós três temos cada um tipo de expressão, e nós estamos falando de expressões de genes, e eu
tenho TDAH, né? Só que a minha expressão, por exemplo, eu tinha um embate muito grande com a escola. Muito. Eu fui chamado várias vezes de pior aluno da escola, né? Mas como pode, quando me colocavam para praticar um esporte, eu deslanchava. Para lutar era a minha casa. Então, eu consegui me expressar através disso e, posteriormente, eu melhorei na escola. Então, muitas vezes, porque o que ele está dizendo é o seguinte, essa ideia do work memory, né? Então, assim, quando a gente pega nos países da Oceania, como que eles fazem prova? Primeiro, eles estudam só de manhã. E as provas são discursivas. Então, Aliás, estudar de manhã, cara, isso é no mundo todo, tá? Desde que teve a Revolução Educacional dos anos 60, o mundo todo pôs as crianças para estudar de manhã. O Brasil inventou o horário da tarde. Da tarde. Esse já começou o nosso atraso para piorar a vida de quem tem TDAH. Mas isso aqui, na Oceania, já seria uma prova. Uhum. Essa discussão, essa construção. Então, você retira o aluno daquilo para ele se expressar em uma outra área, em um outro ambiente, e, consequentemente, ele consegue melhorar nos padrões de avaliação. Você provavelmente teve outros sentidos de sofrimento com o seu tipo de expressão do TDAH que está dentro da tecnologia. O Belisário já foi para a medicina. Então, eu acho que isso é importante também para a gente contextualizar esse work memory, né? Cada um citar um exemplo de como que foi o seu sofrimento e que dá para melhorar. Mas vou entrar então no work memory. Vamos lá. Memória de trabalho na tradução em português. Isso. Não é a memória que você usa para trabalhar. Não. Né? Memória de trabalho. É uma coisa diferente. Tem que explicar o que é. Assim, eu tenho um pouquinho de familiaridade com esse tópico, mas eu imagino que muita gente não tenha. Exato. Tem que explicar o que é isso. Memória de trabalho é a caixa de entrada das nossas memórias. É o primeiro lugar que a gente guarda. Memória é sempre guardar. É o que você usa enquanto você está pensando sobre algo, enquanto você está conversando. Começou a introduzir. Okay. Depois que você pensa. Tá. É o começo. Okay. E ela é um lugar que se treina. Mas agora, para você aumentar as caixinhas da sua memória de trabalho, esse que é importante. A natureza e o sono são fundamentais. Então, crianças que vivem na natureza, elas aprendem tabuada mais fácil. O que é tabuada? Tabuada é esse processo inicial, não é matemática. Entendam isso, por favor. Tá? Isso é importantíssimo. Professores de matemática sabem disso, mas a população não sabe disso. Decorar os fatos fundamentais, a tabuada, né, tem vários nomes para isso, é simplesmente guardar nessa caixinha. Para você guardar, você tem que ter caixinha. E as caixinhas são formadas a partir de você viver na natureza. Elas são construídas a partir de que você tem uma relação espacial com o seu ambiente. E você tem que guardar o seu caminho, você tem que guardar o que você está fazendo, você vai guardar onde que a árvore está. A partir daí o seu cérebro se organiza para isso. E a partir daí você vai usar isso para tudo. Então, o work memory é aquela primeira coisa que você guarda. Quem tem uma boa work memory decora muito mais fácil. As pessoas com TDAH têm uma dificuldade muito maior com isso. Tem a memória de trabalho mais curta. Mais fluida e menos consistente. Mas se ele viveu na natureza, ele tem melhor. Você entendeu? Entendi. Até porque as experiências dele na natureza são melhores. Os estímulos da natureza fazem com que o cérebro desenvolva... A natureza é básica para essa construção. Então, por exemplo, o menino saber caçar Pokémon no celular não serve para porcaria nenhuma. Na vida, né? Na vida real. O cérebro dele, ok? Mas ele caçar formiguinha no jardim da avó dele, ou mesmo no calçamento da casa, isso funciona. E por que isso é diferente, Belisário? Porque caçar formiga no jardim é diferente de caçar o Pokémon? Tem todo o aprendizado do ambiente. E o cérebro está coletando um tanto de coisa. O cérebro nosso coleta... A gente tem ideia de que 10% que o nosso cérebro coletou. 10%. Não é assim? Que a gente tem consciência, né? Exato. E a gente vai lembrar desses 10%, só 5%, Sim. que é o que ficou na memória de trabalho. Sim. Porque depois da memória de trabalho passa para outra memória, que são as outras memórias que a gente vai guardar. A memória de trabalho é só o comecinho, mas ela é básica para as outras coisas. E no TDAH ela é fundamental. Sim. E só para vocês terem uma ideia assustadora, o uso de mais de 3 horas de celular por dia diminui em 40% a sua memória de trabalho. Eita. E dentro disso aí, eu acho que é legal você falar daquele estudo, né, da Schoolprint, que foi feito lá com os pré-escolares, que acima de 2 horas de uso de tecnologias por dia, as crianças apresentavam muito mais sintomas do TDAH. E aí a gente já está entrando num ponto, porque hoje eu brinco que o TDAH ele é carimbado de todas as formas. Primeiro porque
todo mundo acha que é doença. Segundo, porque os medicamentos sofrem um preconceito gigante, né? E terceiro, porque entra naquele quadro discursivo que todo mundo... Uai, então todo mundo tem TDAH agora? Entende? Então, assim, a gente não vai conseguir tratar aquele transtorno se continuar dessa forma. Então, eu acho que é importante você citar esse estudo aí pra gente, porque os pais, independente de ser só os pais, muitas vezes os pais têm também, eles precisam entender. A gente tinha antes que aproximadamente 10% da população mundial, em características genéticas, iriam expressar aquilo, né, os sintomas do TDAH. Só que o uso precoce de telas, ele traz essa sintomatologia. E que, inclusive, e a gente vai falar num outro vídeo disso, tem muita gente que tem os mesmos sintomas do autismo, porque está muito dentro da tecnologia precocemente. Calma. Exato. Vamos. A grande questão é o seguinte: tempo de tela aumenta TDAH. O que quer dizer isso? TDAH tem algumas características. O que é TDAH para você? O que você olha numa pessoa para falar? Você falou, por exemplo, teu filho tem TDAH. Exato. O que você viu nele? O que você observou nele? O que você identificou nele? Mas para você, o que é? Primeira coisa. Para mim, uma dificuldade de controlar a atenção, de ter controle da própria capacidade de atenção, né? Uma dificuldade de persistir em um projeto, uma atividade por mais tempo, uma tendência de variar, né? Assim, variar de atenção, variar de projeto, de realização, com muita frequência. E uma certa instabilidade até assim, acho que impacta até um pouco no humor, não sei, uma certa agitação, assim, uma certa inquietude. Interna ou externa? Acho que interna, mas se expressa, assim, né, se projeta pro externo, né? É porque inquietude é meio interno, né? Sim. Agitação é externa. Sim. Acho que é uma inquietação interna e que se projeta, se manifesta como agitação externa. E para você, Gabriel? Além, complementando o que o Renato falou, eu acho que a gente tem que... Não, mas para você, o que é TDAH? Esse sofrimento que a pessoa sente e a impotência, né? O eu não sou, o eu não consigo, o eu não serei nada. É engraçado, é interessante porque a gente pegou exatamente... Eu queria exatamente mostrar isso, porque os sintomas são muito subjetivos. O Gabriel fechou o que é transtorno. Transtorno é isso, é sofrimento. É assim. Mas por que sofre? Porque tem essas características. Basicamente, o que você descreveu foi os sintomas de dificuldade para prestar atenção em coisa chata. Okay? E uma coisa que é fundamental no TDAH e que as telas aumentam para burro, assim como a maconha também, é a dificuldade de persistir. Porque você troca de ideia muito fácil. E aí a primeira dificuldade, você vai fazer isso. A gente vai entender isso como impulsividade. Então o TDAH é desatenção para coisas chatas e rotineiras, impulsividade e agitação motora. É assim. A agitação motora fez desse cara ser um campeão no esporte dele. Por quê? Ela estava no corpo dele para isso. Ela não estava para ficar sentado na sala de aula, olhando para um quadro e tentando descobrir aonde estava o assento da jiboia. Ele nasceu para descobrir onde estava a jiboia. Mas a escola queria que ele descobrisse aonde põe o assento da jiboia. Entendeu? Graças a Deus tiraram o assento da jiboia, tá? Mas os brasileiros sofreram muito procurando aonde põe o assento. Enquanto essa jiboia estava lá em volta dele, né? Assim, a chance é muito mais importante descobrir a jiboia do que descobrir onde está o assento da jiboia. Mas a escola brasileira ainda gasta muito tempo nisso. E por isso que ela é tão inadequada e gera tanto sofrimento. E aí, você tocou no ponto básico do déficit de atenção, que é a capacidade de focar em várias coisas novas. Essa aqui é a questão importante. Porque o déficit de atenção é para coisas rotineiras e chatas, mas a capacidade de criar e de vislumbrar novos universos é gigantesca. E isso é o grande fator desse grupo. Por isso que ele é tão bem sucedido em áreas de empreendimento. Mas ele precisa, para ser bem sucedido, persistência. E a persistência, quem vai dar a ele é sono e atividade física. São duas coisas que não existem mais nesse século. Sim. Entendeu? Então,
à medida que você organizar isso, você vai ter uma qualidade de vida muito maior. Então, assim, o que seria uma característica para a gente tratar com remédio, muitas vezes não é só com remédio, é muito mais importante tratar esses ambientes nocivos que estão em volta. Sim. É isso que é a nossa ideia nesse podcast, é discutir aonde que você caiu no ambiente nocivo, que pode até ter sido um podcast que explicou coisas erradas sobre o seu TDAH. Eu já vi um psiquiatra indicando para uma família com uma criança com TDAH uma conversa e um chamate às 9 horas da noite. Entendi. Isso é a última coisa que você pode fazer com uma criança com TDAH, entendeu? A primeira coisa, 9 horas você tem que estar dormindo. E segundo, chá a gente não toma depois das 4 da tarde de jeito nenhum, entendeu? Não sei de que eu avacalhar o sono do menino. Mas às 9, qualquer criança tem que estar dormindo. Né? Assim, essa conversa não vai adiantar para nada, porque ninguém vai reter nada e ainda alterou o sono de todo mundo. Sim. Então, assim, muito cuidado com as orientações que não tem base na nossa natureza. Okay? O que a gente vai buscar, gente, é descobrir de volta a natureza. O grande reset é esse. É descobrir de volta a nossa natureza, entendeu? Eu acho que esses 2 pontos é onde tudo que a gente está conversando aqui, e a ideia desse podcast, né, de onde nasceu essa ideia, tudo se concentra e vai chegar nesses 2 pontos, né? O sono e a atividade física. Porque eu sou paciente do Gabriel e do Belisário, né? Para quem está escutando a gente agora. E no ano passado eu fui no consultório do Belisário achando que eu estava com um problema psiquiátrico, porque a minha vida tinha uns 3 anos que eu estava numa espiral descendente, eu estava piorando, e aparecia umas zicas de saúde, umas coisas estranhas. A cada semana, a cada mês eu tinha uma coisa estranha, diferente da outra, e não sabia o que era. Passei num monte de profissionais, passei em gente boa, mas que não tinha condição de me atender, de me ajudar. Não tiveram assim, o conhecimento ou a capacidade de observar naquele momento que eu precisava, e passei por muita gente ruim também, que me fez perder tempo, perder dinheiro com um monte de besteira. Mas enfim, os chamates às 9 horas da vida. E aí o Belisário me escutou com muita paciência. Eu lembrava dele de quando ele tinha cabelo. Isso. E aí ele falou: Renato, você não tem problema nenhum, cara, você precisa dormir e fazer atividade física, você precisa de um esporte. E na época eu tinha até comprado uma bicicleta já. Eu adorava andar de bicicleta na adolescência, mas depois que fiquei jovem, nunca mais fiz uma atividade física, um esporte. Depois que você ganhou o seu game, né? Isso. Videogame e o computador com internet foi o pior. E aí eu falei: Belisário, eu já até fiz contato com a empresa que vendeu para devolver a bicicleta, que ela veio com um defeito, tô com muito complicado, descobri que é difícil da manutenção em bicicleta, vou devolver esse troço e comprar uma ergométrica. Aí ele: se eu fosse assim, eu ficava com a bicicleta. Por quê? Você precisa fazer o esporte. Bicicleta ergométrica não é esporte. E aí você: bicicleta ergométrica não é esporte. E eu era completamente ignorante sobre o mundo real e sobre a minha natureza, né, como ser humano. Então, pra você ter ideia, assim, como é que eu pensava na adolescência, na juventude, eu falava assim: olha, eu não tenho problema de peso, não significava que eu era saudável. Minha saúde estava péssima, mas eu achava que eu era saudável porque eu não tinha problema de peso. É uma crença absurda. E eu pensava: não, eu tô jovem, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu não preciso me preocupar com isso. Com atividade física, com essas coisas, bobagem. Não preciso, eu vou usar meu tempo para fazer as coisas que eu gosto. E eu tinha um outro preconceito de que eu não gostava de esporte. Não, eu não gosto de esporte, não gosto de atividade física. E aí, como eu já estava péssimo, e eu estava disposto a fazer qualquer coisa para não continuar vivendo tão mal como eu estava vivendo. E quando o Belisário falou: você precisa fazer o esporte, eu voltei para casa e falei: essa bicicleta é que vai me salvar. E aí eu comecei a andar de bicicleta no meu condomínio, e eu moro numa região que tem muito morro. Morro, assim, muito íngreme mesmo. Essa história é boa. Muito boa. E aí, na primeira semana, eu vivi, assim, uma transformação mental e cerebral mesmo, porque a atividade física, ela libera um monte de coisas, né? Gera uma descarga de substâncias no nosso corpo que faz o cérebro ficar mais saudável, o corpo ficar mais saudável. E eu tava péssimo. Eu tava assim, muito irritado. Só pontuar uma coisa. A grande questão é quando você chega num esforço, um esforço muito grande. Isso. E como ele estava muito acabado, subiu um morrinho, era um esforço gigantesco. Absurdo. Agora ele vai ter que subir vários morros para chegar no mesmo estágio. Não, tinha um morro curtinho lá perto de casa que eu não consegui subir a primeira vez que eu tentei. Eu fui até a metade dele, não aguentei, aí desci da bicicleta, empurrei e continuei andando. Depois tinha um morro bem menos íngreme, assim, um morro leve, que eu quase morri para chegar no final da rua, que tinha uma inclinação bem leve. Mas para mim foi uma conquista.
E eu cheguei assim, eu quero chegar no final daquela rua. Não dava 1 quilômetro a distância que eu percorri. Eu fui até o final daquela rua e voltei para casa. No dia seguinte, eu tentei subir o morro todo, o primeiro que eu não tinha conseguido. Aí eu fui até uns 2/3 dele. Então, aqui para mim já foi uma conquista. Que foi o que o Belisário falou no consultório. Você precisa competir. Eu falei, mas eu vou ter que participar de competição. Então, não, você vai competir com você mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu. A cada dia que eu saía para andar de bicicleta, eu olhava até onde eu tinha ido no dia anterior e eu queria ir um pouquinho além. Fazer um esforço que me levasse um pouquinho mais alto, um morro mais alto, um ponto mais alto daquele morro. E aquilo transformou a minha cabeça. No segundo dia que eu voltei para casa, era de madrugada porque eu não estava conseguindo dormir, meu sono todo atrapalhado. Eu acordava 2 horas da manhã, não conseguia dormir de novo. E eu saí para andar de bicicleta às 4 horas da manhã. Quando eu voltei, o sol estava começando a aparecer, assim, o horizonte começando a clarear. E a minha mente começou a fazer uma poesia, cara. Assim, com aquele visual, entendeu? Eu saí de casa, tava escuro, dava para ver estrela ainda. E quando eu voltei, tava começando a clarear o dia no horizonte. Dia, né? E eu lembro dessa imagem, assim, eu chegando em casa com a bicicleta e vendo o horizonte no fundo, começando a clarear, e a minha mente começando a fazer uma poesia com aquilo. E aquele negócio para mim, e eu exausto. Eu cheguei em casa, eu deitei no chão, peguei uma banana, eu comecei a sentir falta de energia. Peguei uma banana, eu literalmente deitei no chão e fiquei deitado uma meia hora esperando o corpo recuperar. Tava assim, péssimo, minha situação biológica mesmo, tava muito ruim. E eu fiquei assustado com aquilo, assustado assim, positivamente. Falei, como que minha mente tá fazendo uma poesia com... Sabe assim, eu comecei a ficar feliz. O bem-estar, comecei a me sentir bem, é isso que você falou. E aí eu tava super irritado com todo mundo que eu convivia, eu não tinha paciência para nada, muito, enfim, estourado, né, como as pessoas falam. E de repente eu tinha chato pra caramba. E de repente eu tinha paciência para tudo, sabe? Assim, meus meninos começavam a chorar, eu abaixava, conversava com eles, tranquilo. Assim, comecei a ter capacidade para fazer tudo na minha vida, sabe? Assim, de um jeito melhor. Comecei a controlar a minha atenção muito melhor. E aí eu acho assim, eu contei um pouco dessa experiência aqui, mas eu queria passar a bola de volta para vocês, para a gente falar um pouco disso, desses 2 pontos do sono, que é o que eu comecei a melhorar também depois, e atividade física, e a gente voltar nesse ponto que a gente começou a conversar sobre a epigenética e a influência do ambiente na nossa genética, né? Explicar um pouco o que é isso, porque eu sempre tive a crença de que a genética é uma coisa definida. Eu nasci com esses genes, eu vou morrer com esse gene e eu não tenho como mudar isso. Aí o que o Gabriel me contou uma vez é da epigenética, que as nossas escolhas, os nossos hábitos, até o que eu escolho comer, né, assim, o que eu escolho fazer na vida e o meu ambiente muda a forma como a minha genética se expressa, né? E algo que, assim, que para mim abriu minha cabeça, isso passa de geração para geração. As mudanças na minha genética que eu posso escolher fazer passam para os meus filhos e para os meus netos. Então, o que os meus antepassados escolheram foi transmitido para mim. Eu carrego essa herança, né? Mas eu posso mudar isso. Eu não preciso morrer desse mesmo jeito, né? O que eu acho interessante, e esse exemplo que você deu, ele é muito do que nós fomos, né, enquanto humanos, feitos para fazer, em primeiro ponto. Então, existem transformações climáticas que transformam florestas em savanas, e aí o nosso corpo ele vai ganhando essa estrutura de nos tornarmos bípedes e eretos para movimentar. Uhum. E todas as vezes que a gente vai analisar essa relação da falta de movimento, começa a dar problemas de saúde em todas as áreas. Como essa caneta é feita para escrever, se eu pegar ela e ficar envergando, ela quebra. Então, antes de qualquer coisa, o nosso corpo foi feito para movimentar. E quando você começa a movimentar, você começa a expressar esse que é o ideal humano. Então, você funciona melhor. Uhum. Tem gente que fala assim, eu conheço tal pessoa na empresa que ela é obesa, mas que ela é muito inteligente. Com certeza, ela seria muito mais inteligente. Ela conseguiria fazer muito mais coisas se ela se movimentasse. Uhum. Só que todo esse processo do movimento, ele tem que ser acompanhado também desses alicerces que nós temos, dessa adaptação da alimentação, uma alimentação cada vez mais anti-inflamatória, importante, e do sono. E um exemplo disso é aquela tribo, né, lá na Tanzânia, os Hadzas. Quando a gente vai analisar os Hadzas,
eles dormem exatamente 9 horas da noite. Eles acordam naturalmente por volta das 6 da manhã. Eles ficam praticamente o dia inteiro em movimento. E quando eles descansam, eles não descansam como nós. Se a gente pegar na nossa perna agora, o músculo está todo relaxado. Eles descansam de cócoras e aí a musculatura fica ativa. Só da musculatura estar ativa são citocinas anti-inflamatórias trabalhando para o seu corpo melhorar. Uhum. Quando vai analisar o que se tem de doenças nos rasas, eles não têm praticamente nada. E também não tem nada da medicina que chega lá. Olha o tanto que isso é forte. E aí o Renato vem e fala, eu vou utilizar o termo que você usou no nosso atendimento. Uhum. Se me permitir. Claro. Eu achei que eu estava louco. Eu achei que eu estava louco. Eu achei E que eu tava fui num ficando tanto de médico e ninguém resolvia. Eu achei que eu estava louco. Uhum. E aí eu comecei a treinar, a readaptar. Por quê? Seu corpo foi feito para isso. Uhum. Eu tava desrespeitando a minha biologia, né? Eu tava Exatamente. vindo contra a minha natureza. Exatamente. E não vai dar certo fazer isso. E tem uma coisa interessantíssima, né? Que assim, o grande regulador, né? Assim, eu também sou vítima do Gabriel, tá? Agora eu escapei um pouco dele durante 20 dias, ganhei alguns quilos, mas ele me obriga a beber muita água. 7 litros também por dia? 4. 4? Ele acha que meu TDAH é pior. Ele Não, falou mas o meu 7. problema- Eu acho que ele falou 7 porque eu vou fazer esforço e vou chegar em 4, Não, entendeu? porque você é muito mais ativo que eu, ele sabe que eu estou aprendendo vocês, entendeu? Então, a minha vida é mais dura sentada. Mas... E aí, outro dia eu estava fazendo um raciocínio, porque eu gosto muito de estudar ciclo circadiano, que é essa organização do corpo, do sono, né? Assim, eu sou indignado com uma coisa que é não ver estrela em Belo Horizonte. É. E nem na Serra do Cipó, onde eu nasci, que eu via muita estrela, eu vejo as estrelas. Eu não enxergo as Pleiades que eu enxerguei a minha vida inteira, cara. Porque tem luz demais. É luz demais. E essa luz demais altera o sono da gente. Uhum. Essa é um artigo agora na Science Magazine horroroso, assim, o tanto que o mundo está mais iluminado. E a pobre da Oceania foi o que mais fudeu, tá? O quê? LED. Ah, o LED é a LED. desgraça da humanidade, cara. LED não adianta lente amarela. Aham. Entendeu? LED é LED, entendeu? É uma onda de luz que nunca existiu. Sim. E que fode. É. Então, quanto mais LED, quanto mais anúncio de LED você passa a noite, pior vai ser seu sono. Sim. Né? Porque ela vai te afetar. E aí, essa iluminação. Então, eu gosto de estudar isso, até porque eu vivi na roça. Então, eu tenho uma memória de sono sem luz, quase. Né? Acabava a luz na roça. Então, eu tenho saudade muito grande disso. E aí, eu descobri uma coisa, que eu bebo muita água. E chega à tarde, eu trabalho sentado. Eu tenho que ir no banheiro várias vezes. E aí, outro dia eu estava pensando assim, gente, que coisa maluca, né? É muito, toda hora eu peço tempo, tem que sair, né? Eu bebi 4 litros de água até chegar à tarde, entendeu? Mas por que à tarde, né? Assim, depois de 3 da tarde. Porque exatamente, olha que loucura, para preparar o nosso sono, como que é a lógica bacanérrima do corpo da gente? Você, para dormir bem, você não vai no banheiro. E se você levantar à noite, você pode ser comido. Vamos pensar lá atrás. Isso. Quando o sol começa a se pôr, depois das 3, o hormônio antidiurético, antes do cortisol cair, ele também caiu. Okay. Exatamente. Aham. E aí você vai urinar mais e ele vai voltar de noite, entendeu? Entendi. Para você não sair à noite. Olha que interessantíssimo isso. Você não chamar a atenção de predadores. Eu sei né? o ciclo do cortisol, eu sei o da melatonina, Aham. eu sei do NPK, eu sei vários ciclos biológicos, mas eu nunca tinha pensado nesse meu simples, entendeu? Aham. Que como velho também fica mais evidente, né? Sim. Se a gente segura muito menos. Mas é bacana demais essa relação. É tudo preparando para a gente ter um sono de boa qualidade. E aí eu vou falar a coisa mais maluca, mas é mais linda que existe. O nosso sono é celular. Exatamente. É a coisa mais íntima que significa do íntimo. isso? Isso quer Sono. dizer que cada célula tem que dormir na hora de dormir. Ah, ok. E ela sabe a hora dela dormir. Tá. Porque isso é dado pela nossa relação com o ambiente.
Quer dizer, enquanto a gente está dormindo, no sentido assim de indivíduo, eu como indivíduo estou dormindo, tem partes do meu corpo, algumas células que estão em atividade ainda. Né? Sim, mas a maioria das suas células sabe que aquela é hora de dormir. É isso que o ambiente está alterando, gente. É isso que as pessoas têm que entender, entendeu? Assim, essas alterações que a gente pensa psiquicamente, né, está compulsivamente comprando no Instagram à noite. Na verdade, o problema nem está lá. O problema é o tanto que a sua célula lá do seu intestino está sendo alterada, a sua célula do olho está sendo alterada, a sua célula do cérebro. Sabe assim, cada célula da gente está sendo alterada. E aí, quando você altera a célula, aí começa um pior. A grande questão da epigenética, muito fácil de entender, é o sono. Porque tem um efeito óbvio, que é o seguinte: o nosso DNA, que cada um carrega, o seu marcador de morrer um dia, né, ele já vem com essa cartinha, exceto o marcador de morrer numa estrada mineira, que só acontece com os homens de Minas Gerais. Eles morrem muito mais dirigindo do que de acidente cardiovascular, que seria a genética normal dos seres humanos. Mas em Minas Gerais tem isso. Né? Mas vamos lá. Quando você não dorme, você começa a perder um pedacinho do seu DNA mais rapidamente. Isso vai te aproximar daquela doença que está marcada para você ter. Então é por isso que a gente está vendo avassaladoramente uma série de cânceres que surgiam mais tarde, surgir cada vez mais cedo. Isso tem tudo a ver com o sono. Então esse é o efeito mais claro do ambiente numa questão que você traz geneticamente. Então assim, você estava regulado para ter Alzheimer como a sua avó aos 90 anos. Você tinha esse gene. Você dormindo tarde, ele aparece aos 50, 60. É como se a gente estivesse envelhecendo mais rápido. É isso. Mas envelhecendo na sua carta de morte. Ok. Ok? Porque a gente nasce datado para morrer. Sim. Nós somos humanos. Desculpa, os que não acham. O Elon Musk, por exemplo, não deve achar, né? Mas ele é. Podia até ser mais rápido dele, mas tudo bem, a humanidade ia agradecer. Alguns deviam ter isso. Mas essa é a grande questão. A gente já nasce, e aí a gente tem que saber respeitar isso, ou até para prevenir algumas coisas que podem acontecer. Né? E esse é o ponto que muita gente vira e fala assim, não, eu não acredito nisso, eu posso dormir tarde, eu sou da noite. Você é da noite, sua avó teve hipertensão com quantos anos? 70. Sua mãe ou suas tias, com quantos anos? 50. Daqui 10 chega a sua. Não, chega não, já chegou. Já chegou. E você que A não gente olhou. atendeu uma menina que tinha 20 anos de idade tomando antihipertensivo. Entendi. Não existe comprovação mais dolorosa do que isso. Você entende? Então, é real, precisa dormir, precisa treinar, precisa alimentar bem, porque chega, o que está marcado na genética, e aí a gente está falando da epigenética, essas expressões do que o que se é possível silenciar e o que se é possível expressar melhor, está em cima desse triângulo. Sim. A gente precisa dessa base, senão não silencia. Sim. Então, o que eu falava com ele, se você se cuida, tende a passar para os seus filhos alguma coisa que seja ruim, silenciado. Na modificação genética, né? Que talvez você nem saiba. Então, o que a gente está falando aqui não é... Eu sempre brinco daquela frase que é extremamente importante. Cuidar da saúde não é um luxo excepcional. É uma necessidade biológica não negociável. Não existe nenhuma vez que você dorme mal que você não paga. Não existe nenhuma vez que você deixa de expressar o que você foi feito para fazer que você não está pagando. Só que quando a gente é novo, nós não notamos. O DNA ele não é feito para viver tanto. E a gente quer viver mais e melhor. E da forma mais comprável. Eu atendi um menino muito bacana, ele é um gamer e tal. E eu brinquei com ele, que os exames dele estavam ótimos. Eu falei assim, é mesmo, mas tem umas coisas meio esquisitas. Eu falei assim, não, para gamer tá muito bom, cara. Porque fica sentado o dia inteiro olhando para a tela. Entendeu? Assim, era para você estar muito pior, entendeu? 19 anos. E ele... alguns sinais de maturidade ainda sexual, eu brinquei com ele que se ele dormisse cedo, fizesse atividade que eu estava propondo para ele, que ele já nadou e tal, que ele voltasse a nadar, ele podia ainda crescer uns 10 centímetros ou mais. Eu falei, mas na minha idade? Eu falei assim, aí na hora que eu vi o exame dele, já tem uns hormônios alterados e tal, você tanto, eu disse, olha, eu garanto 6, mas se você dormir, deitar às 8h30 e nadar aquilo que a gente tinha combinado, 4 dias por semana.
Aí ele falou assim, mas e se eu fizer academia 1 hora por dia e deitar às 9h30? Quantos centímetros eu creio nisso aí, cara? Tá querendo negociar. Não dá para negociar, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Uhum. Quer dormir, quer crescer, cara? É isso, atividade física, aeróbica e deitar cedo, longe do seu celular e não ter usado ele 1 hora antes. Acabou. Sim. Quanto mais precoce o seu sono, mais a sua saúde e imunidade. Eu trato de contar essa história que é bonitinha demais, é recente. Uma paciente minha do interior, que eu adoro ela, de uma cidade de mulheres muito bravas, e ela é a mulher mais brava da cidade. Ela é genial, mas ela dorme às 7h30 da noite. Todo dia. E ela pegou dengue, não, ela pegou Covid, dessa nova variante que está chegando agora, na Cracker, e aí ficou muito mal de cama, e aí o mosquito da dengue a pegou e ela teve dengue e Covid junto. E o povo não está acreditando como é que ela saiu bem disso. Aí eu estava brincando, tá? A explicação é que você dorme cedo e você estava vacinada. Né, assim? Mas a imunidade dela é muito melhor do que a dos outros, porque as filhas dela, que não dormem no horário que ela dorme, ficaram muito piores da dengue e da Covid, entendeu? Então, esse é o segredo, cara. Não tem milagre. Não tem um produto que eu possa vender aqui no nosso Reset Podcast que vai dar isso para você, a não ser essa informação que é muito valiosa e a gente está dando de graça. E barata. Quando você chegou, a primeira coisa que eu te falei, você lembra? Primeira coisa? Quando você sentou lá para ser atendido, eu falei assim, eu vou te indicar aqui, não é caro, mas é muito difícil. Sim. É difícil de readequar. E me venderam, antes de eu descobrir, né, o que é que estava errado, me venderam cada tralha, cara, cada enganação e tudo caro. E é perigoso eles terem podcast. E o pessoal famoso, cara, tem assim centenas de milhares de seguidores em rede social, sabe? Esse é um grande risco hoje. Esse tipo de é um dos motivos do nosso podcast aqui, na verdade, é o seguinte: existem informações importantes, só que são muito sofisticadas. E às vezes as pessoas, para poder diminuir a informação, para ficar mais ampla, falam mentiras juntos. Isso é que é o grande problema, entendeu? Assim, meu medo de estar aqui com vocês, por exemplo, né? Super confiáveis. Sim. Eu cuido de vocês há um tempo. Então... Mas eu tenho muito medo de aonde caem as coisas, mas eu tenho visto tanto horror, cara. Eu estou com um moço que eu tratei dele muito tempo, depois ele sumiu, agora ele está novinho, 20 e poucos anos, faz marketing digital e tal. O cara me aparece, ele não conseguia sentar no meu consultório, porque ele tinha feito aos 22 anos 2 implantes de testosterona de longa ação, que eu não sei o que tem nela, em cada nádega dele. Então ele não podia sentar, porque as 2 nádegas estavam inflamadas com a injeção de testosterona que um homem de 22 anos estava usando. Que viagem. Porque esse homem de 22 anos tem 4 anos, no mínimo, que ele dorme de dia. E ele não faz atividade física. Então, aquela energia toda que ele teve alterou, ele está obeso. Sistema hormonal provavelmente todo. Aquilo que a gente já conversou de inverter a testosterona para ele. Então, a gente tem um quadro dentro disso aí, é o seguinte: as pessoas, muitos dos métodos de análise, às vezes eles só pegam ali, a testosterona do cara tá 600, tá 700, então tá ótimo. E aí que entra na parte clínica do negócio, porque a gente não pode examinar um hormônio só pelo padrão bioquímico ali. Mas a gente tem que entender como que está sendo o comportamento hormonal. Por exemplo, tem um quadro que é a síndrome Morse, que às vezes a funcionalidade da testosterona ela é retirada para poder resolver outros problemas. Entende? E isso acontece no corpo o tempo inteiro. Então, por exemplo, pessoas que dormem menos de 6 horas por dia, ou que dormem tarde, após as 23 horas, elas têm a funcionalidade, ela pode puxar no exame de sangue e está nos parâmetros normais, mas a funcionalidade da testosterona é de uma pessoa 10 anos mais velha. E é isso que tem que ser analisado também. E aí não adianta ficar repondo, colocando testosterona, isso e aquilo. Não, o problema base não é esse. O problema base, ele está naquilo que nós precisamos fazer, ainda no sentido que a gente é muito homem das cavernas ainda, entende? E aí o cara vai colocar testosterona para dentro, vai colocar outras coisas que não tem procedência e não vai resolver. Vai aumentar a impulsividade dele, porque não está corrigindo o sono. Impulsividade é o que mais vai levar ao suicídio. Vai
aumentar essa desordem do TDAH dele, vai ficar muito pior, ele não vai conseguir resolver outros tipos de problema que ele precisa, que são problemas básicos, para se ter uma qualidade de vida. Então a gente está entrando aí também num outro problema. E a ação farmacológica do remédio, que era para tratar, cai. E também não é discutido. Sim. Aliás, isso é fundamental falando em TDAH, né, gente? Porque depois que o marketing digital e o marketing financeiro se associaram para falar de Venvance, e é lógico que deu tudo errado, o Venvance virou um grande problema. O Venvance é lisdexafetamina, é um dos medicamentos que a gente tem para tratar TDAH. Mas ele é muito interessante, porque ele é uma substância para quem é normal. O que quer dizer isso? Uma pessoa que dorme cedo e faz atividade física, o que não existe mais. E quando pessoas anormais, como o pessoal do mercado financeiro e do marketing digital, tomam o Venvance, eles têm os piores efeitos colaterais. Ok. Entendeu? Por quê? A vida deles não é normal. Porque eu antes falava assim, não, você tem que ter uma vida civilizada para tomar. E um dia um paciente me falou assim, não, cara, você está falando que é civilizado? É normal, né? Dormir cedo, fazer atividade física, é normal, é isso. O problema é que hoje os anormais são os que estão vendendo. Quem vai para farofa de quem, quem vai para o BBB, não sei o quê, eles não são normais mais. Né? São pessoas que já vivem nesse outro sistema. Então, vamos lá. O Venvance é um medicamento que pode ser muito interessante, porque esse menino que eu estava contando o caso, ele falou exatamente isso. Não, mas eu andei lendo em alguns sites aí que o Venvance tem um problema grave de deixar as pessoas muito deprimidas depois, de alterar. Eu falei assim, olha, você descobriu isso aonde? No site da internet. Assim, as pessoas que estão no site da internet provavelmente estão lá depois de 10 da noite. Essas pessoas não são normais, cara. O que vai acontecer com elas com o Venvance? Não estude isso. Isso é casuística, não é assim que a gente faz. Eu conto o meu caso e aí eu vou ter aquilo. As pessoas hoje acham que é isso. Não, a gente precisa de estudo epidemiológico, a gente precisa de um grupo gigantesco para poder tirar ali variações que a gente possa perceber o que é ou não é. O Venvance já passou por esses estudos. Ele não provoca isso desde que as pessoas tenham hábitos de vida saudáveis, normais. Exatamente. E esses estudos, né, que a gente tem desses medicamentos, no caso do metilfenidato aqui, e a gente tem também da lisdexafetamina, já tem muito tempo. Então, assim, o metilfenidato, no caso, veio na década de 50. É um padrão confiável. Foi testado com bons estudos, né? E é o uma das outro pessoas, na Primeira Guerra eu adoro Mundial. a história do metilfenidato, porque tem uma coisa muito interessante no Brasil, que uma das grandes cabeças da medicina, da neurologia infantil brasileira, tomou metilfenidato na época do vestibular dela. Isso aconteceu nos anos 60. É uma senhora fantástica. Eu adoro ela. Vou falar o nome, mas é uma pessoa que ajudou a mudar o estudo da neurologia infantil no Brasil. Fundamental no Brasil. E essa senhora tomou. E ela sempre falou, gente, não tem problema nenhum. Só que ela foi única, porque todos os neurologistas brasileiros, a partir dessa época, davam para as crianças com TDAH fenobarbital. Quando a gente começou a estudar o uso de metilfenidato no Brasil, o uso de psicoestimulante para tentar mudar isso, né? O que a gente descobriu? Que até isso nós fizemos na década de 90, mais ou menos, o estudo foi assustador. 70% da população com TDAH no Brasil tomava Gardenal. Ou os mais ricos, Tegretol. Isso porque estava associado com outros problemas de saúde? Porque o povo não sabia tratar TDAH com psicoestimulante, eles não estudavam, eles tinham medo do psicoestimulante. Entendi. Entendeu? Então tratava errado. E ainda tem gente que faz isso. Não, ainda tem muita gente que faz isso. O Brasil, aliás, eu vou acabar com essa história, o Brasil, isso é importantíssimo, o Brasil criou uma doença para tratar TDAH. Isso. Chama disritmia. Que, graças a Deus, nos deu uma música maravilhosa do Marquinhos da Vila. Mas isso não é doença, gente. Disritmia nunca existiu. E um número gigantesco, inclusive da família real brasileira, de pessoas tomou Gardenal, carbamazepina, porque eles tinham disritmia. Disritmia nunca foi TDAH. São alterações do ritmo cerebral. Pronto. Então o pessoal fazia eletro, sabia que o cara era agitado, e dava Gardenal para ele. Ou então ele era muito rico e tinha epilepsia, e rico não pode ter epilepsia no Brasil, falava que ele tinha uma disritmia e dava Gardenal para ele. Então quando chega um paciente que falou, meu pai tomou Gardenal porque ele tinha disritmia, você não sabe se ele era epiléptico ou se ele era TDAH. Era uma das duas coisas ou as duas, né? Porque pode ser isso também. Então, tomar muito cuidado com isso, porque o preconceito leva a tratamentos errados. Sim.
Isso é uma E das pode coisas criar outros problemas, né? muito Não maiores, resolve o porque problema inicial e cria o outro. fenobarbital traz atraso cognitivo. Traz. É muito mais difícil para uma criança aprender usando fenobarbital. Entendi. É muito mais difícil para ela fixar as coisas usando fenobarbital. Isso é muito grave. Sim. Mas os neurologistas acham que era melhor evitar a disritmia. E todo mundo ficava feliz porque o menino ficava mais quieto, né? E o pobre coitado ao longo da vida ia carregar não só o estigma de ser gardenal, como o estigma de ter aprendido menos e fixado menos na memória as coisas, porque usou um remédio que não deveria ter usado. E se ele tivesse usado psicoestimulante, ele tinha se tratado muito melhor. Tem uma, assim, acabou virando uma prática muito constante aí agora, que é o que a gente chama do enhancement, né? Que aí eu não estou discutindo os padrões éticos disso. Só que eu acho muito perigoso, assim, particularmente. Porque as pessoas tomam para essa ideia do performer, né? Então, o cara, eu vou fazer uma prova e aí eu vou tomar à noite, eu vou tomar antes de estudar, eu vou tomar para a prova, isso e aquilo. Só que quando a gente encara como tratamento, inclusive eu já vi muita gente falando assim, não, mas o efeito é só ali dentro do tempo da medicação. Não, a medicação, quando ela entra, a lisdexafetamina ou o metilfenidato, ele auxilia, sim, no amadurecimento de algumas áreas do cérebro. Só que esse amadurecimento, que é o que nós chamamos de tratamento, ele depende daqueles pilares. Porque se o cara não dormir à noite, ele não vai desenvolver. Se ele não praticar o exercício, ele não vai... O tratamento é isso. Para que seu filho comece tomando agora e daqui a alguns anos não precise, a gente precisa tratar. Mas hoje está muito, muito, muito constante essa ideia, e aí a gente já pega naquele embate de novo da tradução. Porque poderia ficar aí como aprimoramento. Aprimoramento é bonitinho no Brasil. Então eu posso tomar. Não, é tratar. Se é para tratar, tem que ter essa conjuntura de coisas, né? Sim. Não, e a gente tem essa história, né? É maluca, Gabriel, ainda mais você falando disso, bate direitinho, porque eu sempre discuti o enhancement no sentido do estudo clássico disso, que é o esgoto do MIT, Massachusetts, ele aumenta de Venvanse, Ritalina, essa substância a cada 3 meses, porque o povo tem que entregar os papers. Então, esse sempre foi o meu modelo. Até que um dia, né, eu descobri, porque graças ao YouTube me vigiar, eu estava conversando com o meu personal no meu celular e eles resolveram me mandar vídeos de um grupo de pessoas que eu não sabia que existia, que são homens que têm testosterona de 5.000. Aí eu comecei a pensar do outro lado, porra, o cara tem texto de 5.000, eu falo assim, aqui ó, 5.000 de testosterona, cara, porra, quem é esse monstro, né? Tava lá, tava até vivo ainda. Eu dou mais 10 anos. Ainda mais. Aí você começa a ver, nossa, isso também é enhancement, porra, mas o que você vai fazer, né? Essa é uma discussão fundamental hoje, né? Assim, o capitalismo fez as pessoas terem TDAH para elas tomarem metilfenidato? Né? Essa é uma discussão. Não é bem o capitalismo, né? Assim, é lógico que as grandes empresas de games são responsáveis por muito do uso disso. Contribuíram uma boa parte. Mas também, se a gente for pensar no nosso capitalismo tupiniquim, a Rede Globo, ao retirar da família brasileira o sono das 9 da noite, também é responsável por isso. Né? Sim. E aí, hoje, nesse século, nem se fala que tem muitos outros fatores, mas ela foi a primeira. Na década de 80, a Rede Globo alterou o sono da família brasileira. Né? E para vender o Jornal Nacional, que foi ficando cada vez mais tarde o marketing deles. Então, a gente tem vários fatores que é muito delicado discutir. O que eu não posso é saber que tem uma pessoa com transtorno de déficit de atenção, que eu fiz o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, isso quer dizer que ela está sofrendo, e deixar ela sofrer por preconceito com o capitalismo, por preconceito com a medicação, ou por preconceito com a prática dela. Eu trato de gamers hoje, eu trato de streamers, entendeu? Porque esse é o mundo deles, eu não posso ter preconceito com isso. Sim. Então, esses meninos eu tento ajudá-los dentro dessa lógica nova, entendeu? Assim, mas existem formas de viver nessa lógica nova. Sim. Né? Por mais que eu não acho que é a melhor lógica de viver, mas como que eu tenho que respeitar algumas coisas. Sim. Né? Assim, eu não posso respeitar um cara que
falir uma maior empresa brasileira de varejo para ganhar mais dinheiro e ficar mais rico, Sim, entendeu? sim, claro. Isso não dá para respeitar. Isso é capitalismo do Tem uma pior nível. intenção de Agora, causar meu pobre mal, né? paciente que faz marketing para a empresa lá, eu tenho que saber ajudá-lo a entender o que ele está fazendo Sim. e ele poder viver melhor com isso. Essa que é a função da gente como médico e diante. Isso, eu acho que isso é essencial, porque às vezes hoje em dia também apresentam soluções que assim, tá, se eu fizesse isso seria excelente, mas são coisas inalcançáveis para a posição onde quem precisa da ajuda está hoje, né? Então não adianta você pedir a pessoa para fazer uma mudança na vida dela que não é realizável naquele momento, né? Enfim, é uma solução imaginária, né? Vamos dizer assim. E eu acho que isso junta outras coisas que a gente conversou aqui, essa parte do estudante, por exemplo, né? Assim, o enhancement lá, o aprimoramento, aí busca um remédio para tentar se dar melhor na prova. E isso passa até por esse sistema educacional nosso que não faz sentido, né? Assim, ele foi pensado com ideias muito antiquadas, séculos atrás, e as pessoas continuam repetindo hoje em dia o método de avaliação, né? Ao invés de ser uma conversa, é uma avaliação que minha mente tem que trabalhar de um jeito que só faz sentido naquele contexto. Porque depois eu vou para minha vida prática, meu trabalho, tudo aquilo que eu preciso para me dar bem numa prova na escola ou na faculdade, não é mais útil, né? Assim, para o meu desempenho profissional e qualquer coisa. Essa área é fundamental. A educação no Brasil é uma desgraça que foi construída a partir dos anos 70. Uhum. Quando o mundo inteiro reformulou a educação, nós voltamos para trás. Isso é fundamental das pessoas entenderem. Quando o mundo inteiro pôs as aulas pela manhã, porque a hora que o cérebro aprende, o Brasil criou o turno da tarde. Sim. Para poder tapar o buraco. E agora a tecnologia nas escolas. Não. Fecha o caixão. Fecha o caixão. Fecha o caixão do menininho logo. Pronto. Não, mas aliás, fechou o caixão. Porque o índice de suicídio das crianças brasileiras aumentou muito. Aumentou. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro, mas no Brasil especificamente, e nos negros americanos, que é exatamente o pessoal que vai para o caixão. Uhum. Né? Então, vamos lá. E brasileiro, né, eu brincava com os meus pacientes no ambulatório lá, que é o seguinte, cara, você é preto, não faz nada errado porque você toma tiro. Aquele ali é branco, ele pode, entendeu? Assim, eu tenho uma história trágica, nossa, eu não sei, vou contar isso para terminar, ou talvez, porque vai ser muito triste. Eu tenho um caso índice no ambulatório de TDAH, que é fantástico, era o Acácio. Desculpa falar era, mas era. Acácio, ele chegou no meu ambulatório levado pelo corpo de bombeiro. Porque o Acácio fugia dentro da escola dele. E só o corpo de bombeiro conseguia achá-lo. Era um menino genial, um negro, lindo, super bacana e tal. Os pais eram de rua. Nessa época, a escola tinha um caixa escolar e a escola bancou o tratamento do Acácio, a medicação dele. A mãe dele saiu da rua. A gente tratou a Acácio 4, 5 anos. Tratamos a Acácio, o ambulatório inteiro conhecia. O Acácio, ele tem um caso ótimo, porque o nosso ambulatório era no Hospital das Clínicas. E eu queria sair do Hospital das Clínicas e ir para o ambulatório, mas nunca me dava a sala lá embaixo. Até que o Acácio andou pelo lado de fora do 7º andar do Hospital das Clínicas da UFMG. E nem o bombeiro chegou lá. A gente tirou ele. Entendeu? Assim, graças a isso eu consegui a gente mudar de ambulatório para um lugar melhor para as crianças do que o 7º andar do hospital. Mas esse Acácio acompanhou a gente e tal. E o Acácio tratava com ele só funcionava bem com uma medicação de longa duração, que era muito cara. O sistema político mudou, a escola não pôde mais dar, a gente conseguiu do Estado dar esse medicamento para ele. E o Acácio foi caminhando, estava com 17 anos já. E aí, o juiz responsável pelas crianças e adolescentes retirou a medicação do Acácio. Não deixou mais ele comprar o remédio. Em 6 meses, Acácio foi para o Serviço de Proteção à Vítima, porque ele tinha roubado ao mesmo tempo a polícia e os traficantes. E a mãe dele, que tinha saído da rua, comprado uma casa pela Minha Casa Minha Vida, que estava com a vida toda estável, teve de ir embora com ele, perdeu tudo. Acácio passou pelo esse sistema de proteção. E com isso a família desestruturou e tal. No final a mãe rompeu com essa proteção, que não era proteção na verdade, e volta. E aí, um dia que eu estava escutando um psiquiatra que eu gosto muito, que é o James Lackman, de Yale, ele estava em São Paulo, estava no meio da palestra do James Lackman, a mãe dele me liga insistentemente, e aí eu tive de atender. Ela falou assim, o Acácio morreu.
Então, um menino que a gente tratou de TDAH, salvamos ele, a família dele, porque tinha toda uma condição mental. Foi uma história linda. E, de repente, um juiz, baseado em preconceito, tira a medicação dele, porque não confiava naquilo. Aliás, esse juiz tinha uma assistente social que trabalhava para ele e que achava que as crianças não deviam tomar metilfenidato. Achava, né? As pessoas podem achar, e a gente que tem um saber médico, científico, estruturado e tal, a gente também cai no achismo. Mentira. E aí esse cara morreu. Foi assassinado na rua. Entendeu? Mas então, muito levado, certamente, assim, por escolhas que ele passou a fazer, até os ambientes que ele passou ele a não frequentar, pôde fazer, é isso que as levou pessoas- ele para esse destino, né? Exatamente. Ele era um menino inteligentíssimo. Aham. Ele foi ótimo, ele foi bem na escola, cara. Ele fez tudo. Foram 6 meses sem remédio. 6 meses sem a medicação adequada. Uhum. Aí ele foi expulso da escola, ele vai, entendeu? Ele vai para o ambiente. Esse é isso. Então, assim, tratar dessas pessoas é fundamental para a Sim. vida delas. Sem dúvida. E as pessoas acham que não, é só para gente riquinha. Não, não, é para o grupo que está hoje sofrendo com o TDAH é muito maior do que a gente imagina, e a escola brasileira é a maior responsável por isso, porque ela não respeita o corpo das crianças. Então, vamos lá. Um dos fatores fundamentais no TDAH é o work memory. O work memory se desenvolve com atividade física, natureza. Você não desenvolve o work memory dormindo tarde e ficando mais de 2 horas no celular. Olha o que está acontecendo no nosso país. E que ainda tem provas de tabuada, que tem que saber 7 × 6, que uma pessoa com work o memory... sistema sempre educacional precisa- continua igual. Nojento, nojento. E aí- E aí, só uma coisa completando a história. Nos anos 60, nós tínhamos a maior reforma de ensino do Brasil. A Revolução acabou com ela. E tudo que o mundo fez, a Finlândia, os Estados Unidos, foi baseado nos nossos pensadores de educação, cara, Anísio Teixeira e Paulo Freire. O mundo inteiro foi se modificando baseado no que ia ser feito no Brasil e que foi tirado da gente. Isso é importante entender. E a nossa escola, de lá para cá, só vem piorando. E nesse século, ela voltou para 1919. Porque esse ensino, só para poder fazer Enem, que é ridículo, porque ninguém mais faz Enem, é patético. Então, é decoreba. Exato. Decoreba é o work memory. Quem tem TDAH não vai bem nisso. Eu queria perguntar para vocês, a gente conversou sobre aquele mecanismo do prazer e do sofrimento, né? A gente conversou sobre isso também. Eu li aquele livro, agora esqueci o nome da autora. Nação Dopamina? Isso, Nação Dopamina. Eu não lembro o nome da autora agora. Não. O que foi, Belisário? Vamos lá. Bom, Livros enfim. é outro território, mas vamos lá. Aí eu lembro que eu Mas até te perguntei faz a pergunta. se as informações eram, assim, confiáveis do livro, né? Você falou assim, mais ou menos assim mesmo. Mais ou menos. Mas a analogia que o livro faz, assim, a ideia do livro é tornar o assunto mais acessível para leigos, né? Então, fala muito sobre a dopamina e outras coisas relacionadas na neurologia do ser humano. E o que ficou assim forte para mim é a analogia do livro de uma balança, né? A gente tem uma balança no nosso sistema neurológico de prazer e sofrimento. Então, a gente tem um ciclo, né? Que a gente faz esforço, vive um sofrimento, experimenta um prazer e a gente se move, né? Isso move a nossa vontade, né? Para a gente sair do lugar, buscar as coisas. E a dopamina cumpre uma função essencial nesse ciclo todo, né? E a forma como o mundo funciona hoje envolve um excesso de prazeres. A gente tem assim, uma descarga de prazeres absurda, né? A água é sempre quentinha, eu coloco a água na temperatura que eu quero para tomar banho ou para beber, enfim, o que for. Se eu estou andando de carro, eu posso deixar a temperatura do carro do jeitinho que eu quero, né? Assim, para eu dormir, tudo é confortável. Eu não tenho, enfim, não tem sofrimento, não tem problemas, dores no nosso dia a dia. Eu não tenho que correr, suar e fazer um esforço absurdo para sair de um lugar e ir para o outro, né? Eu tenho automóveis que me levam, tenho elevador, tenho controle remoto que eu mudo a televisão para onde eu quiser. No computador também não exige esforço nenhum para fazer nada. E acaba que a gente fica viciado em fazer tudo que gera prazeres. A nossa mente ela perde essa conexão com o mecanismo natural de fazer esforço, sentir um sofrimento desse esforço, mas não é um sofrimento no sentido negativo, é um sofrimento bom. E é o que eu percebi nas minhas atividades físicas, assim, quando eu comecei a andar de bicicleta. Eu sentia dor muscular.
Hoje eu já não sinto como eu sentia no início, porque como eu estava sedentário demais, para tentar subir o morro que eu contei aqui no início da nossa conversa, eu sentia dor, cara, assim, a musculatura da minha coxa doía, sabe, assim, por causa dos efeitos, né, daquele esforço físico. E eu tava com aquele drive, assim, aquela coisa que me empurrava. Eu vou chegar ali no alto daquele morro. É a coisa da competição que o Belisário falou, competição comigo mesmo. E eu falei, não interessa, eu não quero saber, eu tô sentindo dor, mas eu vou continuar, eu quero chegar no alto daquele morro. E depois, quando eu chegava no alto, eu sentia uma descarga, assim, no corpo, parece que eu tinha tomado um troço. E eu sentia uma descarga, assim, de prazer, uma sensação que eu nunca senti antes, eu não conseguia descrever a sensação que eu sentia, sabe? No corpo inteiro. Então, assim, eu continuava sentindo dor muscular, mas eu me sentia bem demais com aquilo. E aí, aquilo foi meio que religando os meus neurônios, né, fazendo conexões diferentes. Eu acho, né, que isso acontecia. Meus neurônios começaram a se conectar de um jeito diferente e relacionar com esse mecanismo da dor e do sofrimento de uma maneira diferente. E eu acho que o mundo hoje, ele faz com que a nossa psicologia se desenvolva de um jeito que não é natural, que a gente só tem prazer, prazer, prazer. E o que eu achei muito interessante que esse livro fala é que essa balança, ela é ativa. Então, o nosso corpo, ele busca sempre deixar essa balança equilibrada. Então, se a gente sente prazer demais, o corpo, o próprio cérebro vai começar a gerar descargas, né, de neurotransmissores, etc., que criam dor, que criam sofrimento. E eu entendi que era por isso que eu estava passando tanto mal, sentindo tão mal antes, sabe? Quando eu estava sedentário, porque eu só tinha prazeres na minha vida. Tudo era muito confortável, muito prazeroso. E o meu corpo não sentia desconforto nenhum. Então, o meu cérebro produzia sensações de desconforto para equilibrar essa balança. A partir do momento que eu comecei a fazer atividade física e comecei a sentir o estresse do exercício físico, o desconforto, a dor muscular, o sofrimento daquela atividade, o cérebro identificou que a balança estava pendendo muito para o lado do sofrimento. E ele começa a gerar uma descarga no nosso corpo que reequilibra essa balança para o lado do prazer. Só que aí é um prazer muito saudável, um prazer que gera um bem-estar verdadeiro. E não o prazer do TikTok ou do Instagram, do YouTube, etc. Né? E eu acho que isso influencia muito no comportamento, principalmente quem tem TDAH. O Belisário falou que o mundo na década de 40 não era tão perverso para o TDAH quanto é hoje. Eu acho que tem muito a ver com isso, com esse excesso de prazeres desse mundo digital, né? Vou começar a tocar na bola. Eu vou chamar isso aqui do hedonismo digital. Seriam aquelas falsas recompensas, né? Uhum. Então, o que a gente começou falando? Existe a real recompensa para o nosso corpo, que ela está através do movimento e, de preferência, em movimentos em ambientes que são os que nós nos desenvolvemos enquanto humanos. Então, todas as vezes que você tiver uma prática, por exemplo, de um exercício um pouco mais extenuante na natureza, aquela é a recompensa real. Uhum. Agora, nessas plataformas agora digitais que nós temos, a gente tem as recompensas falsas. E fica voltando no seu cérebro mesmo, o prazer. Uhum. E você fica e vai descendo, e aquilo nunca acaba. Então, a gente tem, por exemplo, a plataforma do YouTube. A plataforma do YouTube, a pessoa muitas vezes não assiste tudo. Uhum. Aí vem os cortes. Aí criaram uma rede social só com os pontos mais chamativos. O corte do corte. O corte do corte. E que tá bombando. E ao mesmo tempo em que ela bomba, ela retarda o ser humano. Uhum. Por que a gente está falando disso? E é muito importante a gente entrar nessa discussão. Quando na televisão começa a cair a audiência, começa a subir cenas de sexo. Uhum. E ninguém nota isso. Ou assuntos polêmicos. Que ela trabalha nesse mecanismo do prazer, né? Isso. Que conecta com a recompensa. Que não é real. Uhum. Que não é real. É uma manipulação de um mecanismo biológico. Exatamente. Mas a real é a que você falou. Entende? Uhum. E aí tem até um caso que é muito engraçado. Eu e o Belisário, a gente estava discutindo isso recentemente. A gente estava analisando uma paciente com TDAH. E aí a gente falou assim, ó, eu acho que ela... Porque esse público, ele tende a buscar mais o prazer.
O TDAH, ele precisa do estímulo motor, físico. Se não tiver, tá mais predisposta a entrar nesses ciclos do prazer, que seja de alcoolismo, Sim. que seja de cocaína e tudo. Isso é importante ser falado. Aí, a gente foi analisar e falou assim, ô, Belisário, mas a pessoa excluiu o Instagram, por exemplo. Aí eu falei assim, e o iFood? Você lembra? Hoje foi uma descoberta A terrível. pessoa passava 2, 3 horas no iFood, ó, procurando. É a recompensa viagem. voltando. Busca. Então, a busca. Só que a nossa busca, ela é locomotora. Uhum. E não sentada, parada, que ela não é real. E aí você começa a entrar em ciclos que vão ser muito, muito, muito prejudiciais e que para sair é muito difícil. Essa é a grande questão do virtual. Ele é sempre um simulacro. Ele faz você sentir que você está fazendo, mas ele é simulacro, então ele não vai funcionar. Uhum. E aí vou voltar a essa balancinha da dopamina que eu tenho muita raiva dela. Tá? Você tem raiva dela? Muito, tá? Por quê? O cérebro não é binário. Não, isso é uma simplificação. Exato, cara. O É uma cérebro simplificação excessiva. não é binário, é o cérebro. Entendeu? Aham. Então, assim, esse sistema de recompensa, assim, da forma mais simples de explicar ele implica um sistema serotoninérgico, agonista, porque ele pode ser antagonista. Nesse caso, ele é agonista. Um sistema GABAérgico agonista, um sistema GABAérgico antagonista e um sistema dopaminérgico agonista. Vai precisar de um episódio no Ah, podcast para explicar obrigado. cada coisa dessa. Isso não é... Como é que você vai fazer uma balança isso? Aham. Entendeu? Então vamos lá. O seu prazer, cara, foi prazer. Primeiro que você estava fudido. Então, só de subir o morro, você Eu chegou tava. no seu máximo. Sim. Quando chegar no seu máximo, você ativou seu sistema de endorfinas. Ok. Que o seu sistema de endorfinas, ele estava bloqueando a ação do sistema serotoninérgico para inibir 2 sistemas GABAérgicos que não estavam deixando a sua dopamina funcionar como deveria. Ele fazia ela parecer que funcionava. Tá, peraí. O sistema GABAérgico estava funcionando do lado da dopamina sem ser ela. Ok. Ele fingia que era O ela. que é o sistema GABAérgico? Ah, aí o glutamatérgico. Não, calma. Agora a gente chegou na geleia geral. Isso não dá para você pegar uma senhora psiquiatra famosa por aí e explicar. Aham. Porque ela nunca sai do binário. Ok. Ela tá só na balança. Exatamente. Não, então peraí. A eu tinha- balança é E tá vendendo bonitinha. livro. A balança é bonitinha para vender, mas a gente não está aqui para vender. Sim, claro. Ok? Então vamos complicar a coisa, entendeu? Assim, por quê? O cérebro, cara, é genial demais para ser binário. Uhum. Né? Sim. Então- Tá evoluindo há milhões de anos, né? Oh, não, olha que coisa mais linda. Imagina, o caramujo, vamos pensar o cérebro lá atrás. O caramujo descobriu uma forma de se proteger, que era fazer uma casca. Aí, em um certo momento da evolução, a gente descobriu que a melhor parte da gente precisava de uma casca para proteger ela. Nosso cérebro. Divide em 2. Não, aí Redundância. Tá aqui, mas é isso. Não, mas olha que interessante. E aí, o cérebro humano tem uma das coisas mais deliciosas que existe, que é a fragilidade do cérebro de um neonato. Exatamente. A criança nasce com o cérebro molinho. Por que ele não é duro? Até o crânio, né? Ainda não Não, é isso. todo O neonato formado. é Né? isso. Não, por quê? Isso. Os outros mamíferos nascem com ele pronto. A gente não, sabe por quê? A mãe humana deixa o bebê cair, então ele top de top, entendeu? Tem que absorver impacto. Exato, até que ele consegue segurar a cabeça sem depender da mãe. Uhum. Ok? É isso, cara, entendeu? O pai O também. problema não são as mães. Não, as mães fazem parte, gente. A mãe humana pode errar. A mãe Sim. chimpanzé não erra, a mãe humana erra. Por isso que ela é humana. Mas e o sistema GABAérgico que você estava contando? Aí o sistema GABAérgico, o cérebro tem os sistemas clássicos, né? De serotonina, dopamina, acetilcolina e noradrenalina. E tem os sistemas acessórios que são tão importantes quanto. Ok. Porque a gente pensa em neurônio, mas muita coisa está na glia. E a glia? Isso. E o que é a glia? A glia é a geleia. Tá. A geleia é onde os neurônios estão. É um pudim. Conta a funcionalidade da glia no sono do Exato. TDAH. Não, isso é genial. Isso né? é genial. Não é para o TDAH, não, é para todo mundo. Para todo mundo. Mas A é glia importante nossa, pra tudo. olha que interessante, o nosso cérebro está sobre uma geleia que é a nutrição dele, ok?
Essa geleia tem um sistema, o nosso cérebro, nada entra nele sem passar a barreira hematocefálica, que é tão importante quanto o osso para proteger. Tá certo? Então não adianta ficar tomando certas coisinhas que vendem em certos sites aí que não penetram a barreira hematocefálica. Não vai chegar no cérebro, né? O corpo filtra. Exato. Hoje em dia as pessoas confundiram tudo, tubo de ensaio com o cérebro. Então você compra um remédio que serve no tubo de ensaio e acha que vai funcionar no cérebro. Calma lá, né? O meu cérebro também não é um tubo de ensaio. Fisiologia básica. É básica. Mas vamos lá. Então, as coisas para passarem têm essas diferenças. O que acontece com a barreira hematocefálica? Olha que coisa mais fantástica. Quando o seu cortisol desce e a sua melatonina sobe, isso acontece às 11h30, o pico dessa diferença, que você está no mais baixo cortisol, a melatonina no mais alto. Acontece às 11h30, mas tem que ter 3 horas de sono. 3 horas depois que isso 11h30 da noite, né? Pra gente aqui no Brasil, graças a Deus, é por aí. São 3 horas depois que escurece, ok? Ok. Que é o ciclo circadiano. A gente vai falar disso aqui mais vezes. Mas, olha que fantástico. Nesse momento, as artérias que vão para o cérebro, elas deixam passar substâncias para a glia. E nessas horas que você diminui essa reatividade, essa é a hora que vão entrar as coisas mais. E por outro lado, já que está entrando mais líquido e mais proteínas, vai sair mais. E os nossos vasos vão limpar. Isso só acontece nesse horário. Acumular sujeira no cérebro, você está acumulando geleia, entendeu? Assim, então, não adianta você ser muito limpinha, tomar banho várias vezes por dia depois das 11 da noite, que você vai ficar com o seu cérebro sujo, entendeu? São substâncias que o cérebro vai produzindo ao longo do dia, mas que são prejudiciais se ficarem ali, né? Ela precisa sair. Por isso que é fundamental esse ciclo natural de sono. E isso só acontece num sono de boa qualidade, limpeza. As pessoas com TDAH, como você falou, são mais sensíveis a isso mais ainda. Tá. O TDAH é tipo assim, eu brinco com os meninos às vezes, cara, você é o melhor da raça. O problema é que quando você está fudido, você é o pior da raça, entendeu? Não tem meio termo, entendeu? A sua capacidade, que é muito acima da média para fazer certas coisas, abaixa muito. Isso no subtipo de TDAH. Entendi. Para a gente não... Tem mais um contexto dentro disso aí. A gente vai ter vários episódios para poder falar desses ciclos de hormônios, de várias coisas que são muito importantes. E que, inclusive, uma das conversas que a gente teve é sempre entender o corpo como não desagregar. A dopamina que você vai produzir através do exercício, que vai melhorar os seus níveis de serotonina, que lá à noite vai converter em melatonina e tudo isso. Não dá para desagregar isso. E hoje fica parecendo só assim, a pessoa aplicou a testosterona, aí tá mexendo só na testosterona. Não. Desregula muita coisa. Mas dentro disso, do que ele falou da barreira hematocefálica... A gente ainda tem que contar aqui um dia sobre a testosterona dos meninos que jogam LOL e que vira hormônio feminino. Conversão. É maluco. E hemoglobina glicada. Exatamente. Entendeu? Tem milhões de coisas, entendeu? Assim, o problema é que o que a sociedade gosta de comprar hoje é... remédio para a ponta do iceberg. É a solução fácil, né? Solução fácil. E aí a gente, fácil, rápida. Entendeu? É igual a história do colesterol. Você toma um remédio para colesterol. Você não toma porcaria nenhuma, porque o problema está embaixo, que provocou aquilo. Sim. Entendeu? Então, assim, nós não vamos vender nada que seja para a ponta do iceberg. Essa ideia que ele estava explicando do sono, por exemplo, dessa funcionalidade da barreira hematoencefálica, o que é muito importante também notar? A barreira hematoencefálica, ela tem um comportamento no sono profundo. E antes disso, as pessoas têm que entender que o dormir de autopercepção ele é diferente do dormir científico. Porque o dormir científico é você passar por todas as fases do sono da maneira com a qual o nosso corpo é organizado há mais de 14 mil anos para passar. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai lá e toma... Ela tá alimentando bem, quando a gente vai pegar os exames de sangue, ainda não tá nos níveis ideais, porque tem uma funcionalidade da suplementação ou da alimentação que seja, que ela é mais rápida e tem essa funcionalidade que ela acontece quando a pessoa está dormindo no sono profundo, que aí faz isso aqui, ó. Abre a barreira hematoencefálica, por exemplo, o DHA do ômega 3, ele exerce uma função muito interessante cerebral quando você está no sono profundo. Ok. Se não tiver... Se você, por exemplo, acumulou muitas telas à noite, essa funcionalidade suplementar, ela cai muito.
Não E isso para o TDAH é extremamente importante. Estar em sono profundo. Dentro do sono para o TDAH ainda é importante a ideia de que todos os dias nós temos estímulos estressores. E se você não está dormindo da maneira adequada, você não consegue lidar com os estímulos estressores no outro dia. E essa construção, num período de aproximadamente 6 meses a 1 ano, você já pode estar migrando de um TDAH para um quadro de ideação suicida. Porque a impulsividade sobe ali. E isso aí tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho TDAH. Lembra da tecnologia que nós falamos no começo? Sim. Ela pode trazer esses sintomas e você pode estar construindo mais coisas. Então, a partir do momento em que a gente esquece o método de todas as faculdades da América Latina que ensinam que assim, essa doença é assim, agora corta, vamos para outra. Não, tá tudo ligado. Sim. Tá tudo ligado. E uma coisa pode ir arrastando a outra. Dentro do sono ainda, o Belisário falou lá atrás, desse pico que se dá por volta das 11h30 da noite, né? Gente, se for dormir assistindo televisão, com telas, o que a gente chama do screen blue, né? Celular, televisão, computador, não interessa o que seja, você, dentro do seu corpo, quando a gente falava desse sono celular, né? Porque o seu corpo ele tem receptor em todas as células para melatonina. O que a gente precisa entender que é básico é que acordou, saiu os raios do sol, seu olho, você viu aquilo, chegou, tem sol, seu corpo dispara os hormônios do sistema nervoso simpático, que é para você sobreviver. Ficar em alerta, né? E ficar em alerta. Chega à noite, então vocês vão imaginar que é um borrifador que fica estresse, estresse, estresse. Chega à noite é a hora de recuperar esse estresse, é o ciclo do descanso para você aguentar o outro dia de novo. Aí você coloca luz. O corpo não entende. Ele fala, opa, ainda é luz. Estresse, estresse. O borrifador continua funcionando. Continua. E aí você fala assim, não, mas eu mexi no celular, eu estava assistindo série. Eu estava descansando. E me deu sono e eu dormi. Só que aqueles processos de luz que entram para as células, né, que vem através da célula retiliana, que interrompe a mensagem para a glândula pineal, que é onde é produzida a melatonina, já interfere também nessa funcionalidade, porque existe uma conversão da serotonina para a melatonina, que isso é importante. Os triptofanos, né? Então, por que isso é importante? Porque para o depressivo ou para o TDAH isso é extremamente valioso. Você interrompe esses ciclos que você precisa passar e levam 3 horas para recuperar isso aí. Então, se você foi dormir meia-noite assistindo alguma coisa, 3 horas depois isso começa a... E você já perdeu os ciclos ideais do sono. Como é que trata um TDAH assim? E vira uma bola de neve, né? Porque aí o dia seguinte eu vou acordar pior, eu vou passar um dia pior, mais estressado, eu vou lidar de um jeito pior com os problemas, isso vai acumulando, minha capacidade cognitiva vai caindo, eu vou tomando decisões piores na vida. E aí tem que aumentar a medicação, que acho que é aquilo. E aí eu busco mais ainda as recompensas das redes sociais, porque eu fico mais estressado, fico ainda mais dependente daquilo, e o problema vai só se agravando. Aí é só uma bola de neve que te esmaga com o tempo. É só achar o prédio, né? Isso aí, procura o prédio mais alto. Que não falta. Então, a grande questão é essa, gente. O Gabriel tocou no ponto, eu tinha esquecido disso. Eu trabalho com reposição de melatonina há 30 anos. Antes de liberar no Brasil, a gente já podia fazer e tal. E com ômega também há uns 20 e tantos. E um dia chegou um cara no meu consultório e falou assim... Ô bicho, quando eu era novinho, você me dava um remédio para eu ficar forte? Eu quero aquela receita de novo. O cara estava com os 20 e tantos. Aí eu lembrei, eu fiz uma artimanha para convencer os meninos a tomar ômega 3. E eu fazia ômega 3 com melatonina. Então eu pus eles para dormir cedo. Isso fazia eles ficarem fortes, com certeza, entendeu? E era isso, entendeu? Assim, por quê? Não adianta eu repor o ômega se o cara não dorme.
O ômega é fundamental para a organização de memória de trabalho, para essas organizações. Você pode até. Eu trato algumas crianças mais jovens só com ômega 3, alguns casos de TDAH também só. Né? Mas assim. Não é o de farmácia, tá, gente? Não é isso. Calma. Não vou até falar a concentração tem que ser farmácia pode certa, até ter, desde que tenha um com uma boa quantidade de TDAH de verdade. 90% dos ômegas hoje são feitos, é ótimo. Acho que em breve vai ser. Mas são feitos com o crio, que é aquele bichinho que as baleias comem e tal, que tem grande quantidade, e o crio não tem o DHA, que é a substância mais importante, que é o segredinho. Né? A gente tem no ômega duas substâncias, que é o EPA e o DHA, depois a gente vai falar um dia disso, e o DHA é muito importante para essa organização do cérebro, para a construção de memória de trabalho, essas coisas todas. E nós mineiros sempre tomamos muito tempo isso, já que o nosso podcast vai ser nacional, vou gozar os outros. Minas Gerais, desde que fez a Escola de Farmácia de Ouro Preto, foi um dos maiores consumidores de ômega 3 fabricado no País de Gales, que era o Emulsão de Scott, que não era da Escócia, era do País de Gales, já tinha Mas nós fomos grandes consumidores disso até os anos 60. Que era para tratar o quê? Gripes, resfriados, que nós mineiros sempre tínhamos, porque aqui chovia muito, agora não chove mais. Não, chove, mas a gente não tinha aquela neblina que tinha mais. Então a gente era um país... Mas ele ajuda na imunidade mesmo? Muito. Quadro inflamatório reduzido. Todos os quadros inflamatórios reduzem. Aí depois eles começam a misturar com o ômega 6 e viram uma bagunça. O ômega 6 nem é bom falar, né? Mas senão dá margem para porcaria. Porque hoje em dia existem nutrólogos, que são médicos especialistas em nutrição, que prescrevem um ômega 3 de alga. Só que o ômega 3 só é produzido por seres vivos, animais. Que não são algas, animais. Obrigado. A alga produz ômega 6. Mas o pessoal compra porque é vegano. Entendi. Entendeu? Mercados, cara, mercados. Essa é a grande questão que a gente está discutindo aqui. A gente está entrando num território que tem mercado para tudo, entendeu? Sim. E a internet é o lugar disso. Sim. Então, o ômega onde que o médico estudou que existe um ômega vegano? Não existe ômega vegano, mas se você entrar e marcar ômega vegano, o Google vai te dar no mínimo uns 10 produtos patrocinados na primeira página e mais 280 depois. Mas o Google é um lugar fantástico, né, gente? Se vocês baterem no Google pênis e Vic Vaporub, vocês vão encontrar indicações fantásticas no uso de Vic Vaporub no pênis. Agora, os meninos que tentaram fazer isso sentiram algumas coisas que não precisavam. Isso é um parênteses importante. Eu aprendi isso na minha experiência. Enquanto tiver alguém querendo comprar alguma coisa, vai ter alguém vendendo aquilo. Então, eu tenho que ter consciência... Mas era muito difícil achar um mascate na roça para chegar lá te vendendo agora. Sim, claro. Hoje com a internet você consegue vender qualquer coisa para qualquer um no mundo, né? E assim, muito fácil, muito barato, né? O processo de venda ficou barato. O que eu entendo assim é cada um precisa ter consciência daquilo que está buscando. Porque se eu estiver buscando algo errado, vai ter alguém vendendo aquilo para mim como algo maravilhoso. Porque tem muita gente que o único interesse é em vender. Ou por ignorância ou por malícia, a pessoa não vai deixar de vender. Ou por interesse comercial, ou por gente. interesse, uma ambição. Comércio, a pessoa pode estar cega por ambição, querendo ganhar dinheiro. E se ela vê que eu estou querendo comprar aquilo, ela vai me vender. Né? Mas eu preciso ter consciência. E eu estou buscando aquilo que eu realmente preciso. Né? Então, se eu estiver buscando, eu quero o ômega 3 porque, sei lá, o que melhora meu cérebro, tal, mas não pode ser de animal porque eu sou vegano. Tá bom, eu escolhi buscar isso. É isso que eu realmente preciso buscar? Né? E aí eu tenho que pensar, por que eu tenho essa ideia? Por que eu estou buscando isso dessa forma? E uma coisa que eu sempre me pergunto assim, quando que eu tomei essa decisão? Eu tenho consciência de quando eu tomei a decisão? Porque se eu não tenho consciência disso, eu provavelmente estou sendo levado pelas ideias de outra pessoa. Outra pessoa criou aquela ideia, e eu abracei ela por algum motivo e estou vivendo de acordo com aquilo. Né? Assim, pode ser uma ideologia, um conceito, um jeito de ver a vida. E eu acho que eu tenho que ter consciência daquilo que eu penso e daquilo que eu busco. Né? Eu tenho que ter decidido com minhas próprias faculdades mentais, né? E com conhecimento. E se eu não tenho conhecimento, eu tenho que buscar pessoas que de fato conhecem para me ajudar a conhecer também aquilo e tomar as decisões certas. Né? Mas aí é a questão, né? Assim, eu podia falar assim, procure médicos. Hoje em dia eu não posso falar isso, até porque tem médicos que prescreveram cloroquina. Mesmo todos os estudos científicos falando que não era para prescrever, entendeu? Não fazia sentido, né?
Então, hoje em dia, está cada vez mais difícil esse arbítrio de decidir as coisas. Sim. Acho que a gente pode um dia chamar o Renato, que é um amigo meu de neuroética aqui, porque eu brigo com ele horrores que não existe mais livre-arbítrio, que de certa forma a gente está tão... Da mesma forma que nós alteramos a natureza, nós alteramos a capacidade do ser humano de decidir muitas vezes, tá bom? Sim. Mas esse é um assunto mais filosófico, a gente pode fazer isso um dia, eu gostaria muito. Mas eu só queria pontuar uma coisa seguinte, quando você estava falando de sofrimento, essas coisas, e de decidir também tem a ver com isso, a gente tem que pensar que quando você descreveu essa vida sua, é uma vida de 2% a 5% da população brasileira. A gente tem gente que caminha todo dia, que sofre todo dia, que sente dor todo dia para ir trabalhar, para voltar. Sim. E que mesmo assim sofre igual você, sabe por quê? Ele fica esse tempo todo no celular, cara. Uhum. Hoje em dia, eu fico vendo os meninos que têm o sono pior são os meninos mais pobres. Porque eles têm menos coisas para fazer, eles ficam mais tempo na tela. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que pensar essas realidades que são muito diversas, né? Sim. A gente tem um país com 30 milhões de pessoas passando fome. Sim. E mesmo passando fome, muitas delas ainda não dormem e viram o celular à noite, entendeu? Então, assim, a gente está vivendo uma época distópica muito grave. E que a gente vai ter que ajudar nesse sentido. Acho que essa é a nossa função aqui. Não pensar só essa realidade de quem está... que é influencer, entendeu? Assim, mas pensar também nesse grupão todo que está consumindo eles e achando que aquilo é bom. Sim. Esse é grande. E lá na pré-história, se eu sentia fome, eu saía para caçar um bicho, né? Procurava um javali para caçar, ou saía procurando fruta na floresta. E isso me levava a me movimentar, né, de um jeito saudável. Então, assim, a própria natureza, o próprio mundo, sempre deixava a gente num estado saudável, né? E nesse ciclo saudável. Hoje o mundo, se o moleque tá com fome, ele não tem como sair na cidade para caçar um javali, né? Não, e as coisas são tão loucas. Eu vou tocar no assunto que eu tenho pensado isso. Eu sou muito incomodado com música sertaneja, essa atual. O Gabriel tá pensando. Não, Quando que isso vai aqui, ele vai ser entrevistado aqui. Quando que isso vai chegar aqui no TDAH? Vamos lá. Não, todos são, pela letra. Vamos embora. Não, mas não é isso. A questão é pior, gente. Olha que loucura. O mundo digital faz com que as pessoas não consigam decidir muito o que querem, certo? As mulheres sempre esperaram que os homens decidissem. Eles não conseguem decidir mais. Num relacionamento a dois. E elas vivem sofrendo. E aí elas vão pro show de sertanejo para chorar tudo que elas estão vivendo. Então, o sertanejo não é só uma coisa que o Bolsonaro patrocinou. É uma coisa que a internet patrocinou, que o Instagram patrocinou. Porque quanto menos decididos são esses homens e mais eles fazem elas ficarem esperando, mais elas choram. E quanto mais elas choram, mais elas consomem o sertanejo, cara. Bem-vindo ao neocapitalismo show de emocional. Sertanejo. Neocapitalismo emocional. Cara, não, a coisa... Desculpa, mas é porque não tem como defender. Cara, vai no show sertanejo, as mulheres estão chorando. Elas vão pro show sertanejo para chorar, cara. Por que elas choram tanto? Porque os homens não dão conta de serem os homens que elas esperavam que fossem. Porque eles estão no Instagram procurando a mulher que eles queriam que elas fossem. E uma mulher é uma mulher imaginária também, que não existe. Né? Exato, porque aí eles vão... Aí o que acontece? Esse povo que não encontra ninguém, o que faz? Bebe. E quem bebe chora mesmo, né? Aí começa a choradeira de lá e de cá, dos dois lados. E a histeria coletiva toma conta. Quadro psiquiátrico. Exato. Aí todo mundo é doido. Quer dizer, a bola de neve tá crescendo. E se tá no TikTok, não é doido. Aí vira bipolar. TikTok. Não sei se eu posso falar. Deixa. Mas você ia falar alguma coisa sobre o que a gente estava conversando. Ah, tá. É porque, não, mas antes disso, só para complementar, porque hoje as maiores plataformas de diagnósticos médicos não são os médicos. Sim. Fica auto-reflexivo isso aí. Mas dentro ainda do que Belizar estava falando, às vezes a gente acompanha alguns casos e a gente vê assim, fica muito assustado porque tá errando no básico. Então, por exemplo, já chegou pessoas lá que estavam tomando Venvance para emagrecer. Não, mas isso não é errado. Não, tudo bem. Mas é melhor tomar Venvance do que tomar Sibutramina, meu bem. O problema é que não adianta só tomar. Não, mas entende? Aí quando você vai analisar todo o histórico de medicação que às vezes as pessoas passaram ali, é um para emagrecer
e aí vai colocando um tanto de medicação. Inclusive, a gente teve uma cantora famosa que morreu por causa de interação medicamentosa, que é básico. Interação medicamentosa, as pessoas não olham mais isso. Tem pessoas, por exemplo, que colocam um tipo de suplementação à noite, que nessa função da barreira hematoencefálica concorre na hora de subir, e aí você está perdendo a funcionalidade de um suplemento. Então, assim, muito dos tratamentos hoje, né, Belisário, eles se dizem métodos próprios e são tratamentos que aí não vai pra frente. Aí teve até uma menina que a gente atendeu que eu achei engraçado, porque ela falou, não, o cara passou isso aqui que é pra eu emagrecer. Aí depois voltou lá, aí eu alertei, né, e tal. No próximo atendimento ela falou assim, na verdade, ele falou que era pro meu TDAH. Aí mudou. Mudou agora o negócio. Então você fica assim, cara, o que é isso? É a sinuca de bico? Tá brincando com a biologia do outro? Uma hora dá problema. Tem gente aí morrendo por causa disso. É inconsequência, né? Uma conduta muito inconsequente com a própria vida e o esse futuro. Território do corpo e do emagrecimento, aí a gente entra numa desgraça absoluta, né? Assim, porque eu tinha dúvidas, né? Assim, os quadros mais graves de obesidade que eu tratei, eles eram TDAH. Porque uma das questões do TDAH é que quando você desregula o sono, você fica muito mais compulsivo. Sim. Eu percebo isso nitidamente. Quando eu durmo mal, eu tenho 2 filhos pequenininhos, né? Então eu não tenho controle mais sobre o meu sono, entendeu? E o dia que eu durmo mal, eu sinto a necessidade de comer mais carboidrato, Lógico. mais açúcar. Regula leptina. É incrível. O que te regula, você desregula. Leptina, acabou. É impressionante. Agora imagina, essa população inteira que às 10 da noite está assistindo Netflix. Grey's Anatomy, entendeu? Pela 20ª vez, julgando a sua 15ª partida de LOL com a mesma turma, entendeu? Assim, Sim. essa turma toda está desregulada, cara. Sim. Imagina só, qualquer tela que você use, olha que loucura, qualquer tela que você use depois de 8 horas, 9 da noite, ela vai desregular o seu apetite para o dia seguinte. Imagina quem usa tela até as 2 todo dia, 3, 4. Coloque isso aí na epigenética. A fome que sua avó sentiu pode passar por 3 gerações. Isso vai acumulando, né? Tanto que isso vai alterar seu gesto, vai passar para o seu filho. Pro seu filho, entendeu? Essa é a ideia. Porque e o mundo vai... O exemplo de epigenética é o seguinte, você fumou, ok? Você estava grávida, fumou. O seu filho tinha o mesmo gene de TDAH que você. Só que você fumou. Você abriu genes nele que não iam ser abertos. E seu filho vai querer fumar muito mais facilmente porque você fumou na gestação dele. Isso é genética. Aquela intoxicação das suas células com a nicotina fez com que abrisse genes que vão buscar mais nicotina depois. E esses genes que não iam ser abertos, porque a gente tem genes, cara, o DNA ele é coberto, né? Então tem genes que não abrem, a gente tem, mas não abre. E abrir é funcionar, ok? E esse gene vai buscar, se manifestar, se manifestar nas gerações seguintes. E às vezes 1, 2, 3. Quer dizer, eu posso ter um gene ruim, mas que não está se manifestando. Exato. E dependendo dos meus hábitos, eu posso ativar esse gene e ele passa a causar problemas na minha vida, né? E isso vai passar para os meus filhos. Tende a passar. Tende a passar, não é sorte, determinista. Essa que é a vantagem ainda de ter pai e mãe, né? Porque tem 2 genes que vão cruzar. Sim. Então. Apesar de você falar, eu não gosto tanto dessa palavra reset, porque ela carrega muita coisa, né? Exato. É uma palavra que é usada em muitos contextos e tal. Até no mundo de videogame, né? Você tem o botão reset. Quando eu era pequeno, eu jogava videogame. Não deu certo, reset. Exato. Né? Assim, e cria uma dificuldade até de enfrentar problemas, de superar obstáculos, etc. Mas eu acho que nesse contexto... E é só você ligar para a companhia que te vende a sua internet que ele manda você resetar o... Reset do modem, né? Do roteador. E funciona, o pior que funciona. Sempre funciona. Mas agora, é o único padrão comercial desse canal, é o nome. Reset. Sim. É muito aplicável. Eu acho assim, eu vivi exatamente essa experiência. A sensação que eu tenho no ano passado, né, quando eu vivi essa mudança, eu senti que um Renato morreu e nasceu outro, sabe? No ano passado. E eu precisava disso. Eu não tinha como... A coisa estava tão bagunçada. Você vê que a gente vai falando aqui e uma coisa vai puxando a outra. Né? E se a gente ficar aqui 20 horas conversando, a gente vai puxar mais fios esse novelo de lã, né? Que é uma bola de neve que, na verdade, é um novelo de lã que está todo enrolado, cheio de erros, né? E nós que foram sendo dados ao longo do tempo.
E a gente vai puxando, você estava falando das mulheres, né, a relação delas com a música sertaneja, e aí tá por trás disso conceito de homem, conceito de mulher. Enfim, se a gente for puxando, cara, tem tanto erro, é erro em cima de erro, problema em cima de problema ao longo da vida e da sociedade. E eu acho, assim, muito difícil eu desdar todos esses nós, sabe? Assim, é tanta bagunça que eu não consigo. Eu preciso resetar, começar com um fio novo e fazer com que esse fio seja desenvolvido de um jeito saudável, sabe? Assim, eu tenho que descartar esse novelo, sabe? Assim, essa bagunça que virou a minha vida. É isso. Eu preciso descartar isso. Eu posso pegar de tudo isso que eu vivi e que me levou a uma vida de mal-estar, aprender com aquilo. O que tem de errado nisso? O que eu fiz? Quais foram as minhas opções que me levaram a chegar nisso? E eu tenho que chegar no ponto seguinte, de estar farto daquilo. Eu já estava farto de viver daquele jeito. Eu acho que muitas pessoas não conseguem mudar porque elas ainda gostam de viver daquele jeito. Elas têm um prazer meio mórbido, sabe? Que eu tinha também durante um tempo. E a coisa chegou num ponto tão ruim que o meu prazer mórbido virou uma repulsa. Eu não queria mais viver daquele jeito. E eu vi que a minha própria vida estava em risco. Isso que vocês estavam falando aí do prédio e tal. Eu comecei a ver, assim, no horizonte próximo, falei, gente, eu tô ficando muito mal. Eu olhava para os meus filhos e eu tinha medo. Porque, obviamente, eu me preocupo com eles, me preocupo com o futuro deles. E eu, como pai, eu sei que eles só têm um pai. Então, ou eu cuidava de mim para que eu fosse uma pessoa saudável e boa para o futuro deles, ou então eles não iam ter um pai. Porque eles só tinham um. Então, eu cheguei no ponto que eu estava farto daquele mal-estar, daquela vida que eu vivia. E eu comecei a identificar quais eram as coisas que eu valorizava, que me levaram a chegar naquele ponto. Eu falei, chega, eu não quero mais isso. Então, eu cheguei no ponto de que eu precisava mudar. E eu acho que o reset é o que eu precisava. E a minha impressão é de que muita gente hoje, no Brasil, no mundo, também precisa fazer um reset, sabe? Mas tem que chegar nesse ponto, de estar farto daquilo e de querer de verdade algo novo, né? A gente pode tentar ajudar, né? Isso. Vamos lá. A questão é muito mais barato resetar do que as pessoas imaginam. Sim. Mas é muito mais difícil. É difícil. Mas o que a gente está falando economicamente é muito mais barato. Né? Mas todo mundo prefere pagar uma injeção de R$8.000 achando que vai resetar do que... E continuar sendo a mesma pessoa, né? Exato. A gente tem que querer matar o que a gente é hoje. Eu acho assim... A questão não é deixar de ser a pessoa, é voltar a ser o que você poderia ter sido. Isso. Eu acho que essa é a grande questão. É. Porque assim, você conseguiu muita coisa na sua vida, cara, com essa coisa maluca que você entrou nela. Sim. Só que você começou a perceber o prejuízo disso. Sim. Né? Tem gente que demora muito, tem gente que não tem nem tempo de ter essa descoberta, porque vai embora antes. Sim. Entendeu? Essa que é a grande questão. A grande questão que está rolando é isso. Muita gente não tem tempo de descobrir isso. Como essa cantora. Entendeu? Não, sério. É muito triste isso. É triste. Né? Assim, eu nunca vi morrer tanta gente que não precisava morrer, porque a gente chegou numa condição de saúde muito boa hoje, entendeu? Assim, para ter uma longa vida. Sim. E as pessoas estão diminuindo essa vida que a gente ganhou. Tipo assim, a gente vem ganhando, desde que apareceram os antibióticos, 25 anos mais de vida, 25 anos mais de vida. Porra, em um século a gente ganhou quase que 50 anos de vida a mais. E para agora começar a encolher ano a ano. E a gente começar a tirar a vida de criancinhas pequenas por causa disso. Né? Assim, porque à medida que a gente não muda a nossa realidade, a gente faz filhos que vão suicidar, cara. Sim. Isso é muito grave. Submete eles a ambientes que levam a isso. Olha, eu nunca vi o que eu vejo na infância hoje. Eu sou um médico, eu gosto de criança, eu gosto de tratar criança. Eu acho assim, a coisa mais fantástica do mundo é isso, de poder tratar crianças novinhas, bebês. Eu acho fantástico essa coisa de desenvolvimento. Para mim é meu fascínio. As mães chegam no consultório desesperadas, não tem jeito. Assim, calma, quando ele fizer 22, ele vai estar joia. Aí, 22 anos depois, é verdade. Mas esse negócio... Não deu tudo errado. Mas a questão é que eu nunca vi tanta criança morrendo sem precisar. É isso que eu estou apavorado, eu venho avisando isso, entendeu? Assim, e pais jovens como você, que continuam nessa vida, vão fazer filhos jovens que não vão seguir com você. Você vai ter mais vida do que seus filhos tiveram, entendeu? Porque pais jovens que fazem essa vida, eles não percebem que os filhos estão errados. Exceto na hora de xingar o menino.
Mas Sim. eles acham que é normal. Já está acostumado com o erro, Já né? é normal, O erro exato. virou normal. Então a mãe vai, né, nessa classe média alta nossa, o pessoal sai para comprar o seu carrinho de bebê em Miami que já vem com o lugar do iPad. Ah, já tem isso. Lógico, iPad meu, pro bebê. lógico. Qual é o grande marketing do YouTube? iPad Kids. Você vê brinquedo, 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 brinquedo o dia inteiro, cara. É isso. E é uma solução fácil para os pais. A gente pode conversar disso também Bom, muito. outra vez, porque os pais têm uma responsabilidade muito grande nisso. Eu tenho uma frase que eu acho chiquérrima, que é francês, que é pas d'écran. que significa Sem isso? tela, criança sem tela, Ah, entendeu? criança sem tela, Daí eu falo isso porque os meninos não entendem, né? E alguns. Porque se eles entenderem, eles vão me matar. Quando eu era jovem, eu vi uma propaganda de um carro que vinha com uma telinha assim, atrás do encosto de cabeça Nossa, dos bancos da frente, para quem estava atrás, né? E aí eles definiam assim: é o carro que vem com tecnologia que acalma a criança. Exatamente. Aí mostrava os pais viajando, tranquilos, enquanto os meninos estavam lá sedados, né, pela tela. E aí chegava no restaurante, os meninos quebravam tudo e a culpa era deles, que não tinha educação, entendeu? Agora leva o iPad para a mesa do restaurante. Exatamente. E aí o menino cresce desse jeito, né? Imagina carrinho de bebê com iPad, cara. É maluco isso. Você falou que você resetou ano passado. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Então, você viu? Ninguém te ajudou, hein, rapaz? No sertanejo de hoje daria certo. Isso não é sertanejo, não. Eu Isso sei, é MC. mas no de hoje daria certo. Opa! Olha a ofensa. Mas o que é a ideia? A maioria das pessoas está mal e não sabe que está mal. Então é você pegar essa grande habilidade humana da adaptação e não sabe que está ruim, não. Não sabe. Tem gente que está muito doente e não sabe que está doente. Quadros de alergias constantes, quadros gripais constantes, um comportamento imunológico muito estranho. A pessoa está no sedentarismo, que é uma doença, tá? Uma doença, sedentarismo, tudo. Não, eu tô bem, mas eu tô bem, tô feliz. Não tá. Você não sabe ainda o que é estar feliz. É louco isso. Não é felicidade, gente. Não tem que buscar felicidade. Sabe por quê? Não, A meu medo da felicidade é das pessoas que qualidade de vida. Ele quis dizer bem-estar mesmo. É nesse sentido. Não, você tá bem, cara. Tá bem, tô bem. Não é no sentido hollywoodiano. Não, porque feliz é um negócio muito complicado, porque primeiro tem uma indústria da felicidade, que é um bando de larápios, sei lá o quê, que vendem felicidade, né? E segundo, que é como se fosse um produto, assim, virou um produto. E a gente não vende. Isso se conquista com esse bem-estar que você teve. Essa poesia, cara, que você sentiu de manhã, naquela hora que juntou tudo, é isso, entendeu? Eu tenho um livro que eu gosto muito de um viajante francês e que ele sobe, é uma história dele caminhando com um burro num lugar muito ruim da França e tal, de repente. E aí ele chega uma noite, aí não tem lugar para dormir, as pousadas, tudo o pessoal roubava, não sei o que, ele vai, abre e deita debaixo de uma árvore e dorme. E aí ele descobre essa felicidade sur l'étoile, entendeu? O sono sobre as estrelas. É isso, caraca. Esse é o melhor sono que você tem, entendeu? Assim, primeiro que ele subiu um morro danado para chegar lá, o burro dele não fazia nada, ele não tinha de puxar o burro. E segundo, que ele chegou lá, pô, dormiu. No dia seguinte ele ficou sabendo que esse lugar que ele dormiu muito bem era um lugar que tinha lobos. Mas ele não sabia disso, e ele dormiu muito bem, entendeu? Então, é isso, a gente está precisando buscar isso, porque os lobos estão por aí, cara. Né? Eu acho que agora na reta final, as recomendações gerais, né, pro TDAH, eu acho que é muito engraçado, tem muitas mães, assim, mas o que é bom pro meu filho pequenininho, para eu ajudar ele a dormir? Aquele método milenar de você contar história à noite. Não. Apagar a luz. Apague e conta a história. Desligar a televisão. Deixar o celular no outro quarto. É a coisa mais complexa hoje em dia, tá? E tem que desligar cedo, né? Não é desligar na hora de dormir, né? Tem que desligar algum tempo antes, né? Exatamente. Isso. E evitar, né? De entupir ele de açúcar na hora de dormir, porque senão ele vai querer escutar várias histórias e aí ele não vai dormir, tá bom? Porque esse também é um hábito, né? Assim, para o menino acalmar, à noite entope ele de açúcar. Dá um doce. Mas é estimulante, né? Não, aí o cara liga. E aí a mãe xinga porque o menino não quer dormir, quer escutar mais história. E normalmente, se não tiver muito açúcar, o cara vai acalmando com a história. Sim. E existem histórias fantásticas, né? Contato com a natureza também, né?
essencial, coisa que hoje na cidade grande Sim, a gente não contato tem com a mais, né? natureza, assim, eu tenho medo de falar dele porque a gente tem uma população muito pobre no nosso país que está cada vez mais difícil esse acesso, né? Então, assim, Uhum. mas quanto menos a natureza, gente, ela tudo bem que mato é ótimo, mas quanto menos tecnologia você tiver, também você está mais perto da natureza, entendeu? Certo. Assim, A própria natureza humana, né? exato. É mais próximo. Você chega perto do outro, entendeu? Aham. Assim, uma casa que não tem uma televisão que as pessoas vão conversar na hora de dormir, isso é Sim. natureza também. É, Entendeu? Assim, o que não é natureza é tela. É. O que não é natureza é luz. Isso a gente pode controlar um certo pouco. É. Porque assim, eu tenho muito medo de fazer um podcast, conversar no Brasil, Aham. sem pensar nas realidades dos brasileiros, Sim, sabe? sim. Assim, porque é isso. É a ideia da solução imaginária, né? Que não é Exato, alcançável, né? exato. As coisas são mais viáveis do que parece, mas né, assim, uma coisa que as pessoas não fazem mais hoje, assim, por exemplo, né, escutar a voz dos antigos, né? Assim, não tem uma mãe, uma avó que não tem uma história diferente para contar se ela parar para pensar na sua história, entendeu? Exatamente. Esse é o enredo humano, são as histórias que a gente constrói. Sim. Essa é a nossa linguagem e todo mundo tem capacidade de fazer isso. Uhum. Até aquele velho chato que não gosta de conversar com os netos, se o menino souber buscar direitinho, o velho conta cada história. ter uma que coisa ele vai- interessante. Vai ter uma surpresa. Nossa, tinha isso tudo na sua vida, porque Sim. a vida da gente é construída de histórias. O problema é a gente parar para repensá-las. Se a gente está na tela, a gente não vai ver isso. É. Eu lembro, eu era jovem, tinha uns 20 e poucos anos e acabou a energia. Teve uma tempestade, exato. ficou 2 noites, 3 dias sem energia onde eu morava. E aí, no primeiro dia, era uma sexta-feira, quando acabou a luz. E aí, a minha esposa, a gente era namorado ainda. E aí, ela foi jantar na casa dos meus pais e a gente ficou, eu, ela, a minha irmã e meus pais, jantando à luz de velas. E meus pais tinham o hábito de deixar sempre a televisão ligada. Acordava, ligava a televisão e ficava ligado até a hora de dormir. E aí, assim, as refeições, estava lá com a televisão, falando um monte de coisa no meio da nossa refeição, né? E, cara, foi o melhor jantar da minha vida. Eu lembro que quando a gente despediu e tal, eu falei, "Gente, que coisa agradável." Sabe assim? E todo mundo ficou feliz, todo mundo adorou jantar à luz de velas, Isso é natureza. sem a televisão. E foi nesse dia que eu decidi que eu não ia ter televisão em casa. Eu falei, eu não quero televisão. Esse troço é um intruso, fica falando um monte de bobagem, interferindo na minha vida e alterando o ambiente da minha família, da minha casa. Tem que ser um ambiente que eu vou para me sentir bem, né? Assim, para me recuperar, para me sentir melhor. Aí depois, quando a gente casou, a gente nunca teve televisão. Só que o problema é que hoje, assim, na época o celular ainda não tinha tanto smartphone e tal, assim, que nem tem hoje em dia, né? E agora, mesmo sem ter televisão, tem o YouTube, tem tudo mais no celular, e ficou mais difícil. Antes era fácil, assim, bom, vou eliminar a televisão, isso dava que para eu viver mais próximo da natureza humana, escutando os pais, os familiares, Não, etc, né? Eu brigo com essa história da Rede Globo há anos. Aí, de repente, eu comecei a brigar com o YouTube. YouTube, Aí, um dia, meu namorado virou para mim e falou assim: agora você vai brigar com o mundo inteiro? Era só a Rede Globo. Agora, cara. Mas ficou pior, ficou pior. Exato. Em alguns aspectos piorou essa coisa da rede Com social. certeza. A Rede Globo era fácil. Era fácil resolver. Tá certo. Mas foi bom o Certo. papo. Tem muita coisa pra gente conversar ainda, né? Pra Muita. destrinchar isso tudo que a gente falou. Um dia de glutamato, a gente vai chegando. Isso. Glutamato é com esse cara aqui, ó. Tem coisa demais pra contar ainda. Tá bom? Beleza. Eu acho que Valeu, tudo gente. disso mesmo, foi muito bom. E, pais, não retirem. O meu menino tá mal na escola. Não retira, não tem nenhum estudo que fala que tirando o menino do esporte, ele melhora Vai na melhorar. escola. Pelo O contrário. TDAH, né? ele precisa do É. movimento. É o gene do atleta. É. Não retirem o menino do esporte por É. causa de nota. Porque, na verdade, o esporte só melhora a nota, É. não abaixa. Não, e a minha performance cognitiva aumentou assim absurdamente depois da bicicleta. E logo depois, umas 2 horas depois, a minha mente fica assim, parece que eu fico mais inteligente, cara. Eu consigo pensar e raciocinar de um jeito que não é normal. Pedalou hoje? Hoje ainda não. O próximo, viu? Não, mas é a história do GABA que você está na dúvida. O GABA, ele tá lá. Quando você tira o GABA, você funciona melhor. Pois é. E o GABA é o Zopidem que a mamãe toma. É. O GABA é a cachaça do vovô. É. O GABA é a sua compulsão. O Quer dizer, GABA vai fazer uma prova, vestibular, qualquer coisa, pedala, corre, faz alguma atividade física antes, logo antes, que é bom pra caramba, E ajuda que muito. inibe o sistema compulsório. É, É E isso. não assista Grey's Anatomy que você tem chance. não assista a tela. Isso aí. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Então. Falou.